Olá, pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um episódio e eu ouso dizer que estamos começando o episódio, tá? Porque hoje eu tô com duas pessoas aqui que vocês não acreditam, não. Eu tô com um profeta e um pastor aqui na casa, gente, que já preparem porque o céu vai descer. Roger, seja muito bem-vindo. Rafa, sejam muito bem-vindos. Quero que vocês estejam à vontade, tá? Para derramar tudo que o Espírito Santo tiver aí sobre as nossas vidas, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Então já convida todo mundo para já se posicionar aí para tudo que vocês estejam fazendo, porque hoje vai ser respostas assim. Gente, fiquem ligados. Roger, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, é um prazer estar aqui. Falar de Jesus, falar do mundo espiritual. Na mesa é algo para mim, é um presente estar aqui. Então eu agradeço pelo convite, vai ser um prazer estar aqui, que Deus faça grandes coisas hoje. Amém, amém. Rafa, que incrível. Glória a Deus, muito honrado. É um prazer sentar à mesa com dois homens de Deus, Rebeca, Roger, um príncipe, um irmão que eu tenho. Então assim, muito feliz e eu creio que Deus vai se manifestar aqui neste dia. Amém. Gente, eu já vou começar aqui com um assunto já meio forte. Vamos aproveitar, vamos sugar tudo que a gente puder deles aqui, gente. Cuidado com as polêmicas, né? Roger, eu recebi algumas perguntas no nosso Instagram e as pessoas falando assim, Rebeca, eu gosto muito desse movimento do pentecostal, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? Mas dessa questão mesmo dos dons, né? De profecia e tudo mais. Mas eles falam assim, até que ponto, né? Porque houve um momento, parece que em algumas igrejas ficaram meio que bagunçadas com relação a isso. E outras igrejas parece que esfriaram ao ponto de zerar total, né? Como achar aí esse equilíbrio, como a gente ter clareza, ter esse discernimento, porque as pessoas hoje estão até, ou estão duvidando 100%, né? Acho que ninguém é profeta de verdade, ou às vezes também vão em qualquer pessoa que apareça e acredita fielmente em tudo. Como ter esse discernimento? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Tudo que é profético, né? Você usou a palavra pentecostal, a gente pode usar a palavra pentecostal e pode usar a palavra carismático. Carismático vem de carismas, que é dom. Então, tudo tem que ser pautado biblicamente. Biblicamente eu te provo, consigo te provar. Ser frio demais não é tão bíblico. Os dons não se cessaram, os dons não acabaram, mas a gente também não pode exagerar. Qual que é o problema hoje da igreja? A imaturidade. A gente precisa de crente maduro. Entender que uma profecia, anjo, mundo espiritual, guerra espiritual, essas coisas existem, só que nós devemos tratar isso com maturidade. Qual que é o problema do Brasil em si? O Brasil sofre muito com o secretismo religioso. Então, hoje no Brasil, eu vou usar a minha família, por exemplo. A pessoa fala que é católica. Só que ela vai numa missa uma vez por ano, num batismo e um casamento, só que ela vai lá vai lá jogar carta, ela vai no tarô, ela vai na macumba. Eu sou neto de mãe de santo, então minha avó, fui criado dentro de um terreiro de macumba. Aí minha avó, que era católica, as duas andavam juntas, e ela vivia lá no terreiro. É loucura. Então, o brasileiro tem isso do sincretismo. Então ele acaba exagerando. Aí o cara entra pra igreja evangélica, ele acaba levando muitas outras coisas de outras religiões. Traz a tradição, né? Isso, traz a tradição e acaba que acontece esses exageros. Eu não posso mentir, os exageros acontecem, infelizmente. Mas tudo é o Espírito Santo que tem que conduzir de uma forma bem linear, de uma forma bem equilibrada. Aonde há equilíbrio, há Deus. Toda falta e todo exagero não vem de Deus. Deus está no equilíbrio. O universo está equilibrado em Deus. Ele carrega isso na palma da mão. Nenhuma ponta, nada se perde no equilíbrio de Deus. Então eu preciso estar no Espírito para entender esse equilíbrio. Pegando um gancho nisso, Rafa, a gente vê até essa questão do evangelho estar crescendo muito no nosso país, mas às vezes a gente tem uma sensação de estar crescendo um evangelho raso, né? Hoje até parece que está na moda a gente falar que é cristão, que é evangélico e tudo, mas os comportamentos não mudam, né? A gente entende que tem essa questão de, é o processo, Sim. é o tempo, é o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo parece assim que só cresce em números, né? Sim. Eu tava vendo agora essa questão de Halloween, Carnaval e tudo mais. É o cristão que tá na igreja, mas tá no Halloween, mas tá no Carnaval. Como é que você enxerga toda essa questão? Você pontuou muito bem. Eu concordo que
vem crescendo o número de evangélicos, sim, mas não acompanha as virtudes que é ser um evangelho. Porque a gente botar no papel, cresce o número, mas em contrapartida também cresce o número de homicídio, de adultério, de tudo aquilo que talvez não, eu tenho a certeza que o poder do evangelho transformaria. Então aí a gente esbarra na questão da profundidade, né? Cresceu no tamanho de um oceano, mas numa rasura mesmo de uma piscina plástica. Então, assim, por isso que Deus vai dizer, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, a falta de amadurecimento, a falta, assim, da pessoa se capacitar. Porque eu acredito, se existem essas maluquices, né, no pentecostal, né, essas pessoas aí exagerando, como o Roger mesmo falou, todo exagero, de fato, revela uma falta, é decorrente também daqueles que estão ouvindo, sabe? Só vai ter um ali para exagerar e mostrar, porque também tem um ali falso para receber e aplaudir. Então, assim, para todo certo palhaço vai existir um certo público, entende? Né? O Paul Washer vai dizer, sim, que a resposta do falso cristão é o falso profeta. É isso aí. Olha. A punição por falso cristão é o falso profeta. É isso aí. O falso profeta, ele é oriundo do falso cristão. É isso aí. E parece que os números têm crescido nesse sentido, né? Muito forte isso. Meio que tá na moda, né? Você falou muito bem, tá na moda. Antigamente não era isso, as pessoas tinham um pouco de... Antigamente ser evangélico era a escória da sociedade. Escória. Hoje em dia tá hypado. Hoje tá hypado. A pessoa falar, você pega um artista aí hoje aí, né, um jogador, faz o gol, coloca a placa lá 100% de Jesus, mas assim, não tem uma vida que demonstra que ele é 100% de Jesus, né? Uma integridade. Então, assim, é uma coisa a se pensar, porque aqui no Brasil falta um certo amadurecimento. As pessoas poderiam estar mais adiantadas. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o catolicismo. Hoje em dia existe crente não praticante. Você é o quê? Eu sou crente, eu gosto, eu vou lá na igreja evangélica, eu sei que Deus é Deus, eu sei que é Jesus, mas ele não pratica nenhuma das virtudes. E sempre uma desculpa para não estar numa igreja local, para não dizimar, para não ofertar, para não... E por aí vai, né? São pseudo-teólogos, né? Sabem de tudo, palpitam em tudo, mas não tem profundidade em nada, não praticam nada. Hoje em dia, infelizmente, a internet deu voz para muito cara que não tem... Pra muita gente. Não é? Até aproveitando esse assunto que vocês estão falando, tem um corte no Instagram que tá muito viralizado, assim, de uma moça, ela falando, até mandaram hoje no nosso grupo de seminário, vocês não devem ter visto ainda, porque mandou já mais tarde. De uma moça falando que ela era evangélica, né, enfim, e ela começou a estudar muito a história da igreja, e aí ela chegou na conclusão que a única igreja verdadeira é a igreja católica e tal, que todas as outras foram oriundas, né, de pessoas que discordaram de alguma coisa, e aí chegou nesse raciocínio que aí ela viu que a igreja de Cristo, de fato, é só a igreja católica. O que vocês comentariam sobre isso? A igreja católica romana, ela é a primeira instituição. Só que não quer dizer que instituições não se percam. Historicamente falando, nós demos aula de história da igreja, eclesiologia. Então, eu não posso mentir. Qual foi a primeira instituição? Primeiro a gente tem a igreja primitiva, com os apóstolos. Depois, quando Constantino vem, toda aquela história, a primeira instituição, assim, a instituição cristã, foi a católica romana. Isso não é uma mentira. Só que a instituição se perdeu. Olhando num campo da igreja espiritual, a noiva de Cristo espiritual, ela já se perdeu há muito tempo. E placa não define igreja. Salvação, nada disso se define em placa. Por exemplo, quando Paulo vai citar as igrejas no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. A igreja era a igreja da cidade lá. Não tinha uma placa, não tinha uma instituição só. Tanto que Paulo era apóstolo dos gentios e Pedro, Tiago, eram liderança dos judeus. Desde aquela época já tinha uma divisão, não era algo centralizado. Então, eu discordo dessa fala dela de que a igreja em si é a igreja espiritual criada por Cristo. Não, a igreja, a noiva de Cristo, ela tá aí, vem desde que Cristo morreu, sem placa e sem denominação. Agora, historicamente foi. Isso aí... A Igreja Católica tem esse mérito. Sim. Isso a gente não pode negar. Eu penso também que falta em nós um certo reconhecimento, respeito, né, sobre o passado também, até antes da igreja primitiva. Vamos falar que antes de Cristo ele encarnar mesmo, e aqueles que pela fé
acreditavam. Então, assim, há pouco tempo eu escutei uma pessoa fazendo esse paralelo, eu acho válido, é uma analogia. Eles falam que o judaísmo, ele é o avô, o catolicismo, ele é o filho, e nós protestantes, hoje nós estamos comemorando o dia 31, o dia da reforma, nós somos os netos. E o neto, ele tem sempre uma prepotência, né? Ele tem sempre uma certa arrogância. Por quê? Ele não respeita os seus antepassados. Então, quando você honra o seu passado, você preserva o seu futuro. Então, assim, hoje nós somos protestantes, sim, protestamos acerca de indulgências, o que foi feito ali da Igreja Católica Apostólica Romana, que se misturou com o Estado, mas a gente tem muita coisa também que celebrar e agradecer a unidade ali, que eles ainda permanecem no pensamento. Então, assim, é muito difícil a gente ir para dois extremos, descartar totalmente e aceitar tudo que, como essa menina falou. Mas eu digo assim, a revelação de Deus ela é progressiva. Ela aconteceu no Antigo Testamento ali, ficou um tempo ali com a Igreja Católica, que significa universal, e depois hoje, como é o dia 31 de dezembro, 31 de outubro, nós estamos comemorando a reforma, né? E no dia do Halloween, né? Hoje é o dia da reforma, hoje é o dia do Halloween, hoje é o dia da reforma. Porque o Deus que nós servimos, eu sempre gosto de frisar isso, ele é um Deus festivo. Porque festividade traz sempre um memorial para você nunca esquecer. Por que que o diabo ele é um mentiroso? Ele fala assim, se você começar a andar com crente, ir na igreja, você vai parar de ir em festa. Não é que Deus quer que você pare de ir em festa, mas que você vai em festas certas. Não é que você vai começar a andar com crente, ir na igreja, você vai parar de ter amigo, mas você vai ter os amigos certos. Isso aí. Então hoje, por exemplo, é um dia que a gente comemora. E o diabo sempre vai lá e coloca... É assim, alguma coisa, né, na sombra ali, no paralelo, para tirar a atenção, roubar ali, de fato, o verdadeiro propósito. Hoje é o dia da reforma. Na verdade, ele não cria nada, ele copia, só que o inverso, né? Distorce, ele corrompe. Por exemplo, a Páscoa. É a ressurreição de Cristo. Aí vai lá e enfia um coelhinho da Páscoa. Papai Noel no Natal. Natal, nascimento de Cristo. Aí inventa o Papai Noel. É isso aí. É comercial. Não, irmão, isso é guerra espiritual, irmão. O diabo tenta distorcer aquilo que é de Cristo. É isso aí. Aí o mundo fica em frenesi. Halloween, Halloween, Halloween. E a gente esquece um dos maiores marcos da nossa fé. É um dos maiores marcos. É um dos maiores marcos. Da nossa fé é a reforma protestante. Eu não creio, por exemplo, assim, que Lutero salvou a mensagem, ele é o salvador da prática. Quem salva é Cristo. Mas assim, vale o reconhecimento, a honra de celebrarmos esse dia, esse memorial, que por ele hoje a gente tem historicamente, politicamente, a reforma foi uma influência gigantesca. Total. Foi gigantesca. Na política, na sociedade. Isso, não foi um simples romper. Nós rompemos com a Igreja Católica, paramos de adorar santo, não temos mais o Papa como líder supremo, não. Foram inúmeras transições políticas, econômicas, culturais, que refletiram e tiveram coisas positivas, não são coisas negativas. Então a gente tem que levar isso em conta. E quais são as consequências espirituais, por exemplo, do Halloween? Vamos dizer assim. Porque o que eu vejo, eu vi algumas pessoas, né, que postam, falam, não, eu sou cristão, sou evangélico, sou crente, como a pessoa queira falar, se autodenominar, né, mas fala, mas eu não vejo como nada ofensivo, e começa assim, desde na escola, com as crianças, e de fantasia, numa festinha aqui, a festinha de amigos. Qual que é o seu olhar com relação a isso? Ao Halloween, especificamente? Para mim, o pior espírito do nosso século é o demônio do tem nada a ver. Eu acho que o que tem? O que tem? Tem nada a ver? Tem nada a ver. Pra mim, isso é o mal desse século. Eu soltei um vídeo no meu Instagram essa semana. Foi até viralizou bem, de um ex-satanista contando o outro lado. Então, ele falando que é um dos dias mais importantes para o satanista. Será que é coincidência? Olha aí. Justamente um ex-satanista que se converteu ao cristianismo, ele falar, lá do outro lado, esse era um dos dias mais importantes. Portais espirituais eram abertos. O Halloween em si, cultuação aos mortos. O primeiro ponto é o que a gente falou da reforma. Já é uma contrapartida para poder abafar aquilo que é de Deus, que foi a reforma. Aí vem esse segundo ponto. Muito ocultismo, muita coisa voltada aos mortos. A Bíblia condena a necromancia. Não tem que ter essas coisas. Aí a gente vê lá nos primórdios como que nasceu o Halloween. Aí você vai ver, é uma festa pagã, envolve rituais satânicos. Então acaba que a pessoa acaba participante. Paulo vai dizer que nós não sejamos participantes em falsos altares, ainda que seja se alimentando daquelas comidas.
Então, se você entende que tudo aquilo ali tem um contexto oculto, aí você coloca seu filho vestido como um demônio, vestido como uma caveira. Bebês. Nós somos luz, gente. O evangelho é luz, Cristo é luz. A Bíblia vai dizer que Cristo veio para vencer a morte. Aí nós vamos comemorar um dia da morte. Celebrar a morte. Não faz sentido nenhum. Você falou um negócio tão poderoso que é verdade. Tudo aquilo que você de fato participa, você está patrocinando. Você tá patrocinando. Então o patrocínio está muito voltado ao investimento. Então saiba, vai ter colheita, vai ter retorno. Então, assim, hoje as pessoas negligenciam esse campo espiritual, esse campo do invisível, vamos dizer. Sim. Só que, irmão, é mais real do que a gente imagina. Então, um dia como esse, se a pessoa não se atenar, é um portal que se abre e a gente vai escolher. Ou se abre para as coisas do reino de Deus, ou de fato para o império das trevas. Você vai deixar entrar na sua casa, você vai participar daquilo, porque é o que você falou, os dias de hoje é isso. Deixa, não tem nada a ver, o que tem, vai nessa ideia para você ver. A sensação triste. que eu tenho, às vezes, é que a gente vive um mundo muito natural e, às vezes, quer visitar o sobrenatural, né? Como se, tipo assim, não, eu sou daqui da matéria, do físico, do natural, mas de vez em quando eu visito aqui, e não o contrário. Claro. Né? Então, a gente acaba não dando muita relevância ao mundo espiritual, né? E eu penso, por exemplo, o Halloween, ele nada mais é também do que uma máscara cultural para os dias agora, não moderno, porque isso também já vem de alguns séculos, né? Mas assim, como o Rogério frisou, lá atrás, algumas festas pagãs, porque existe um espírito por detrás de tudo isso. Sim. Para roubar, de fato, a adoração. Para, através dessa adoração, aprisionar a pessoa, alienar a pessoa, e ali ela ser isenta de crescer, de se desenvolver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente participa mesmo. O Halloween, ele é a festa das trevas, é uma festividade do inferno. Espíritos caídos não possuem corpo. É isso aí. Eles necessitam de ofertas, de oferendas, de energia desse mundo para poder os alimentar. E eles acabam sendo alimentados. Sem a pessoa perceber. Ela acaba levantando falsos altares a falsos deuses sem perceber. Uma escola inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira. Adorando adorando um demônio. demônio. E você falou uma coisa aí muito forte hoje, que foi pessoas comemorando a morte. E aí já me traz aqui à cabeça uma situação até muito triste que a gente está vivendo agora, que é com relação ao Rio de Janeiro, né? E, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada vendo as notícias, porque a gente vê a cena, vê aqueles corpos no chão, muito sangue e tudo mais, e muitas pessoas postando, assim, comemorando, né? E cristãos, né? É um ponto que eu fiquei, assim, muito reflexiva e muito triste, assim. Parece que a gente tá vivendo muito extremo, né? Eu sou do lado A, do lado B, então bonzinho, mocinho, polícia ladrão, não sei o que lá, e comemorando a morte. Como é que você enxerga? Esse lado A e lado B, isso é do diabo. O diabo sempre ele vem para dividir. O próprio Cristo disse, o reino subdividido não prevalece. Então a especialidade do diabo é dividir. Cruzeirense contra atleticano, judeu contra muçulmano, negro contra branco, mulher contra homem, e assim vai. Aí vira essa polarização, direita contra esquerda, Lula contra Bolsonaro. Rivalidade, né? Aí gera uma rivalidade absurda. E por coincidência, né, a gente veio conversando isso no carro, né? Exatamente. Eu soltei um vídeo agora, na hora do almoço, contando. Eu tenho voz de fala, porque eu já estive do outro lado. Eu já frequentei o Complexo da Penha, já frequentei o Complexo do Alemão. Eu fui preso a primeira vez aos 12 anos de idade, fui criado dentro de uma boca de fumo, praticamente, então eu sei o que é o lado de lá. Rogério, provém de Deus essa comemoração das mortes? Não. Ezequiel vai dizer que Deus não se agrada da morte do ímpio. Pronto, e acabou. Só que, Rebeca, a gente também precisa chamar uma responsabilidade. Aqueles jovens, eles assumiram o risco da morte. Em um confronto de um traficante com um policial, me perdoem, mas quem tem que morrer é o traficante. O policial tá ali para guardar a sociedade. Vender droga é errado, baile funk é errado. Eu já participei, antes de ser cristão, isso há 15 anos atrás, de baile funk na Penha. É absurdo. É um carnaval. É fuzil para tudo quanto é lado. É muita droga, é muita promiscuidade. E as pessoas de bem que estão ali? É muita barricada. Quem fala, quem defende o lado dos marginais, não tá com a ótica, não tá conseguindo enxergar o que aquele povo lá passa. Só que, todavia, eu não posso ser um crente que comemora a morte de alguém, gente. O nosso Salvador,
ele foi crucificado com 2 bandidos do lado dele. É. E ele falou, ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Arrependeu, pronto, acabou. Então o bandido bom não é o bandido morto no corpo físico. O bandido bom é o bandido morto no ego, na alma, para ele mesmo. Ele morreu para ele e renasceu em Cristo. Tem que morrer, mas através do arrependimento. Então não provém de Deus comemorar a morte de alguém. Ainda que seja um bandido. Pode acontecer, eu gosto de falar assim, que o cristão ele não deve ser um cristão apático, pacifista demais. A gente tem que ser pacífico. Por exemplo, entra um bandido aqui. Você concorda comigo que o que prevalece é o amor? O principal fruto é o amor. Se esse bandido entra aqui e eu tenho arma, eu tenho uma arma legalizada na lei e eu abater ele, eu não tô errado. Porque prevaleceu o amor pelo Rafael e por você. Porque eu defendi vocês. Pronto, acabou. Sim. Só que eu não tenho que ficar feliz com aquela morte. Eu tinha que ficar feliz se aquele cara convertesse. Então, tudo tem que ter uma ótica bíblica. Não é um nem o outro. Qual que é o problema? É o que a gente falou dos dons, né, Rafa? Eu jogo demais para um lado e jogo demais para o outro. E quem sofre no final disso tudo aí é a mãe. Os vídeos ali daquelas mães, eu confesso que mexeu comigo. Eu falei, não, poderia ser eu. Quantas vezes não foi eu? Me coloquei em situações como aquela e poderia ser minha mãe chorando. Sim. Os filhos que estão crescendo sem pai. Sim. Famílias que foram destruídas. Nós temos um trabalho no presídio. Só esse ano, se eu não me engano, nós batizamos mais de 50 presos já. Hoje, eu vou fazer um casamento de um rapaz que eu e o Gabriel Magalhães batizamos dentro do presídio. Olha a coincidência. Glória a Deus. Eu te falei, né? Eu vou sair de lá e eu vou fazer um casamento hoje, eu e a Camila. Nós vamos fazer o casamento de um rapaz que nós batizamos no presídio. Trouxemos ele para Boas Novas. Arrumamos trabalho para ele alinhou, conheceu uma moça, vai casar com ela. E lá eu gosto de falar assim, eu olho nos olhos das pessoas, Deus tem hora que me dá um discernimento assim, ó. Satanás mentiu tanto para esse aqui, era para esse aqui ser um CEO de uma empresa. Olha. Era para esse aqui ser um grande político. Era para esse aqui ser um profeta, ser um pastor. Então ali é a mentira de Satanás, eles estão enganados. Por mais que nós temos a parcela de culpa do pecado, que é a escolha, a gente tem que entender que o pecado é um engano do inferno. É um engano. Muito forte isso, né? Eu até fiz uns stories esses dias pra trás e eu falei assim, gente, eu tive uma vez numa palestra, foi o Flávio Augusto, que ele falou pra gente assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de política, porque ela tende a deixar a nossa visão meio turva e corromper o nosso caráter. Acima de tudo, a gente precisa ser um cristão. Então, a gente precisa agir como Jesus agiria. É isso aí. Né? E aí ele falou assim, um bandido, pra gente, pra um cristão, um bandido bom não é um bandido morto. É um bandido preso e salvo. Então, assim, ele vai ser preso, vai pagar, sim, mas até a forma da gente olhar, se a gente não tá omisso, se foi pessoas que é porque a gente não orou um dia, que a gente não visitou, que a gente não, sabe, levou a palavra, apresentou Cristo, sabe? Então, até essa morte tem que doer na gente como, tipo assim, foi uma pessoa que eu não alcancei. Essa morte é uma denúncia, né? Ali tá apontando, de fato, para quem tá assistindo e quem tá vendo. Às vezes o nosso pecado não tem sido ali o uso, a venda, a comercialização, mas existem outras formas. Até mesmo a omissão é um pecado, não é fazer errado, é deixar de fazer o que ele pediu. Então, assim, poderoso. No texto de Ezequiel que você frisou, lá embaixo está escrito, antes o meu desejo é que ele mude e viva. Então lá está a condição primeiro que Deus deseja que ele mude, depois está viva. Então, assim, nós temos que fazer o máximo. Quando acontece isso, é uma denúncia para a gente se responsabilizar e falar, se eu sou sal e luz nessa terra, o que eu estou fazendo? Às vezes a gente está muito, assim, apático e tem muita coisa para fazer. Eu sei que não vai ser de imediato, é um trabalho a longo prazo, mas alguém tem que começar e ter esse senso de legado mesmo. Alguém sentar ali numa cadeira. Não tem como nos conformar com este mundo mesmo. Porque é o que você falou. A gente não pode levantar bandeira para um político, igual o Flávio comentou. Vou levantar e falar, bandido bom é bandido morto, já defender isso, pum. Aí o outro lado também... Não tinha que ter feito isso. Eu acho que todo extremo gera uma falta. Leva a entender que tem uma falta. Inocente, eles não são. Não são. Mas também não é bom eles estarem mortos. O Chris Beck é um profeta americano. Eu não sei se você viu, ele veio num evento no Brasil do pastor Pedro Medina. Ele liberou uma palavra. Há 2 meses atrás, ele falou Rio de Janeiro. Eu vi. Você viu? Eu vi esse vídeo. Rio de Janeiro.
Eu, Senhor, seu Deus, eu vou limpar, igual eu limpei com Honduras, não foi? É isso aí. Em Honduras. E aconteceu isso aí. Tem um outro pastor também brasileiro que falou, tem uma profecia assim, né? ele viu um demônio, ele fala assim, um demônio gigante, e viu muitos Olha. corpos, muito sangue, e de fato ali ia ser um reset. Depois a gente vai achar esse vídeo aí, mas Deus não faz nada sem anunciar a tua Sim. igreja, os teus profetas. Nós como cristãos temos que sempre pedir, eu falei isso ontem lá em Pará de Minas, misericórdia em vez de justiça mesmo. Porque se for pra Deus ser justo, não sobraria não sobra nem ninguém, nós. nem a gente. Ele vai ceifar todo mundo. Aí é todo mundo. É verdade. É mais misericórdia mesmo. O anjo do Pode- Serol, meu filho, vai passar com a espada Com a espada. e não vai sobrar ninguém. Você acha que muito das consequências das coisas que a gente tem vivido hoje no nosso país tá muito relacionado também a uma falta de paternidade? Com certeza. Sim, Com certeza. Mas você Com vai no certeza. presídio nos dias dos pais lá, você conta nos dedos. Ué. Dia das mães lá, lotado. Dia dos Então, Pais. assim, 90% paternidade mesmo é falta de paternidade. Ou assim, até filhos de pais, órfãos de pais vivos, né? Não é só porque a orfandade que foi, não. Mas a falta do posicionamento de um pai, de um padrão, de uma masculinidade bíblica. Porque o melhor que nossos pais possam ter sido, ainda assim a gente vai sempre buscar entender assim, será que teve um padrão cristocêntrico e bíblico? Uhum. Porque isso molda a nossa vida, molda o nosso caráter. Então, hoje, que a gente viu hoje no Rio de Janeiro, pode ter certeza, 90% é falta 90% mesmo de pai. 90% ali não tem pai. Não tem pai. Nunca Não tem sentou pai. numa mesa, igual isso aqui, assim, ó. Eu tô no presídio sempre. Pergunta, quem aqui tem pai? Você vai ver que mais de 50% não tem. E os que tem problema com o pai. Com o pai. Entendeu? Um pai Pai omisso, opressor. Ou um pai também que não teve pai, não soube ser pai. Também. Entendeu? Sim. Cabe a nós que conhecemos Cristo quebrar essa maldição, quebrar esse ciclo repetitivo. Mas o que a gente vive hoje no Brasil é reflexo do pecado em si, né? Do pecado original e tal. Mas a falta de paternidade é algo... Gritante, né? É uma cultura demoníaca. É uma cultura demoníaca arrancar a imagem do pai do homem. Isso a gente sabe. Não adianta também a gente fala sobre bandeiras políticas, né? Ao mesmo tempo que eu falo que bandido bom não é o bandido morto, e se a gente olha assim, é de esquerda lá, tá defendendo. Não tô defendendo o bandido, eu tô sendo bíblico. Sim. Mas em contrapartida também, eu tenho que defender, colocar meu ponto espiritual e como igreja dessas ideologias também, que acabam com a paternidade. Sim. Que Desconfigura, acabam, né? Desconfigura É o isso. homem. Desconfigura o homem. Você pode olhar problema financeiro, de relacionamentos, problema de autoestima. Tudo isso, no Tá ligado. fundo, tá ligado à paternidade. A gente parece que observa, parece ter um formato, né? Você vai vendo as características, você vê no olhar. As pessoas defendendo algumas coisas com muita força. Você olha no olhar e você fala assim, gente, é um grito de socorro, Isso, de só precisava de desespero. um pai de amor. É muito surreal isso, né? Muito. E, até mudando um pouco de assunto, eu vi um corte, Roger, se eu não me engano, acho que é Marco Feliciano. Ele dando um testemunho, falando que a primeira vez que ele foi pregar em Angola, Uhum. ele falou que não tinha muito... Ele até brinca, né? Ele falando assim, não, eu tava acostumado só com os demônios do Brasil. E aí, quando eu fui chegar lá em Angola, logo no aeroporto, eu já fui recepcionado por uma pessoa que o olho dele virou e ficou, tipo assim, todo branco. E aí ele falou pra ele assim, como que você vem aqui na minha casa sem pedir a minha autorização? Uhum. Eu vou matar você aqui. E aí ele falou que ele ficou 4 dias, tipo, muito mal, passando muito mal, que ele não conseguia comer, não conseguia beber e tudo mais. Começaram a rodear e orar em volta da casa dele, onde ele tava, e que ele tava já desfalecendo lá, até que Deus deu uma oração pra ele, que ele começou a fazer uma oração e falando, são 2 anjos aqui, anjo de não sei o que, anjo de não sei o que lá, e que aí ele foi revigorado, falou que comeu uma sopa lá, já foi na casa de outro pastor, enfim, e aí o céu começou a descer, ele ficou lá 40 dias, e quando ele voltou pro Brasil, ele voltou completamente diferente. O que você falaria dessa história? Você já teve alguma coisa parecida com isso? Alguma experiência? Porque às vezes a gente não tem muito essa noção. Eu até estava conversando com uma outra pessoa que também faz o seminário em outro lugar. E quando eu falei assim, não, a gente tá tendo aula sobre anjo, sobre anjo. Ela, uai, como assim? Eu não tive essa aula, não. Como assim, anjo, né? Ficou uma coisa bem, bem assim, solta pra ela. Uhum. E gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente veio comentando isso dentro do carro, né? Mas Tá pode. vendo? Nós estamos no mesmo Tudo espírito. que nós comentamos dentro do carro, nós estamos Tá conversando sendo aqui. o assunto Nós aqui. estamos Que no isso? mesmo espírito. O Rafa comentando que ele tá passando mal,
teve um problema de estômago e eu uma gripe que eu não sei de onde que veio. E justamente ele, no momento de transição ministerial, porque domingo o pastor me escalou para pregar e uma guerra, e essas coisas acontecem. É uma guerra espiritual. Nós não lutamos para a vitória, nós lutamos a partir da vitória. A partir da vitória de Cristo a gente luta, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Só que ainda é uma guerra em que o time vencedor, ele tem baixas. Na guerra, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, junto com o Reino Unido. Não quer dizer que não voltou nenhum soldado morto para casa. Então, se eu vou e bato, eu também apanho. Então, aqui o diabo trabalha muito, né, vamos pegar o caso do Marcos Feliciano, com a mentira. Então, ele quis intimidar. Nas aulas lá de cura, de libertação do seminário, o que eu mais falo, gente, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, então ele quer intimidar. Quantas e quantas vezes o diabo já falou que ia me matar, eu vou atrás da sua família, não vai nada. Você pode, diabo, você é caído, você rasteja no chão, você já é condenado. Então aquilo ali que o diabo usou contra o Feliciano foi para intimidar, e lógico que ele veio, atacou, mas quem tem Cristo sabe. Eu falo assim, que a maior arma espiritual que a gente tem é uma identidade restaurada. O Benihim, quando ele chegava na África, ele ia descer os degraus do avião, no último degrau ele falava assim, ó, diabo, eu e você não cabemos na mesma nação, vai embora agora. Olha. E pulava. Depois que eu escutei isso, eu tomei isso pra mim. Qualquer ambiente que eu chego, a retaliação do inferno sou eu. Porque se a gente pegar esse ambiente aqui, Rebeca, e apagar todas as luzes, não é a luz, não é a treva que dissipa a luz. Se a gente ficar no escuro aqui e eu acender uma luz, a gente vai ver que é a luz que dissipa as trevas. Então sou eu, você e o Rafael que incomodamos as trevas. Sim. Então foi o Marco Feliciano que estava sendo o problema para aquele demônio. Então aí ele se levanta, é igual um cachorro. O demônio é um cachorro com rabo entre as pernas. Acuado. Já escutei um pastor falar que o diabo, ele é um ratinho de megafone. Só faz barulho mesmo. Então, assim, é o que o Roger falou. É um pinche no canto, com medo, com rabo entre as pernas. Aí, o que ele sabe? Pensa comigo, Jesus já venceu ele. Ele sabe, a luz chegou, eu vou perder tudo que eu tenho aqui. Qual que é a única opção do diabo? Gritar, latir, espernear. Só que a gente tem que ter essa noção no mundo espiritual. Aí, lógico que ele vai mentir, vai atacar. Irmãos, a gente entende a identidade que eu tenho, que a gente tem. Eu falei isso na aula de angelologia. Eu falei, gente, pensa um representante de qualquer governo do mundo chegando no Brasil, um embaixador. Aí ele chega cheio de aquele comboio de segurança, aquele tanto de coisa. Irmão, eu me enxergo assim no mundo espiritual. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Deus me levantou como profeta, como sacerdote. Nós somos reis e sacerdotes aqui. Há anjos que caminham do nosso lado. A Bíblia vai dizer que uma terça parte caiu, né? Lúcifer conseguiu enganar uma terça parte. Então, se é uma terça, a terça caiu. Então ficou duas partes. Então, para cada demônio que se levanta, tem 2 anjos para te guardar. Nós somos o lado vencedor. Então, pode acontecer igual teve a guerra? Vai ter. É um problema físico, uma guerra na mente, um cansaço, um trânsito que o diabo coloca, alguma coisa, ele vai tentar se levantar, porque ele é astuto, ele é valente, mas ele é caído. E o medo acaba paralisando, né, Rafa? Porque a gente conversa com alguns cristãos e você vê que realmente há esse medo. O medo desse lado, né? As pessoas falam, não vou nem entrar nessa guerra aqui porque o diabo vai se levantar. Aí a pessoa já paralisa, né? O medo paralisa. O medo, ele é o medo, ele é a casa do diabo. É a habitação do diabo. É onde ele mora. E assim, quando Paulo vai escrever, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que seja renovado a vossa mente. A renovação da mente passa por você começar a crer em quem você é. O Roger falou, identidade, autoridade. Então o diabo, ele treme mesmo quando o cristão, ele desperta e sabe quem ele é. É a autoridade. Então, assim, uma analogia boba, mas é igual você tá andando de moto e vem um cachorro latindo. Parece que quando o motoqueiro, ele tá andando, ele não para a moto, o cachorro continua querendo encheção de saco, querendo morder a canela. Para o motoqueiro pra você ver. A motoca para e bate o pé pra ver se o cachorro continua. Então, assim, é sentimento de autoridade. Mente renovada é isso, saber que você é filho de Deus. Isso não pode ser folclore e conversa fiada, não. Nós somos filhos de Deus. Olha isso, você é o filho do Criador do universo. Você é filho do Criador do cosmos, de tudo que você possa pensar que existe.
né? O pai da eternidade. Então você é filho. Então o diabo, ele é um caído, como o Roger falou. É um jogo que a gente entra já sabendo da vitória. Mas tem que jogar. Tem que jogar. Então, assim, tem que se armar, tem que botar chuteira, tem que botar armadura. Mas já sabendo. Essa visão mesmo, saber que tem milhares de anjos em nossa volta, usar a nossa imaginação, muda o jogo. Muda. Falta essa clareza da identidade, né? Identidade. A renovação de mente passa por isso. Saber que você tem valor. O diabo, ele quer usar com a mentira, falar que você não tem valor, né? Colocar medo, te alienar, não parar pra estudar o assunto também, que o povo perece falta de conhecimento até nisso também. Sim. Como a menina falou, vocês têm angelologia? É uma matéria da teologia sistemática. Então você aprende ali pra você saber lidar, discernir, entender o que é real, o que não é. Por isso que é uma matéria aí, pessoal, aí... Fazer os seminários. Tá vendo? Você vai rolar um convite aqui pro seminário, entendeu? Angelologia. Eu tô lendo um livro do pastor Edivaldo, e lá tem uma parte do livro que ele fala assim, ó, o problema de vocês no Brasil é que vocês têm medo do demônio. É isso. Ele falou assim, aqui na nossa região, quando a gente vai lidar com bruxo, com não sei o quê, aqui pra gente é assim, ó, um pastor e um bruxo não habitam na mesma região. Eu gosto de falar com o povo assim, ó. O pessoal mais fácil que tem pra ganhar pro evangelho, quem tem ministério profético, é quem é da bruxaria, da macumba, quem mexe com o ocultismo. Eu falo com o povo assim, ó, você tem um parente seu que é pai de santo, qualquer coisa que mexe com o ocultismo, não vou só falar das matrizes africanas, não. O Wicca, qualquer coisa, põe na minha frente. Nós vamos orar, nós dois. Vamos fazer igual Eliseu. Você ora pro seu Deus, eu vou orar pro meu. Eu desafio qualquer um. Terça-feira, 2 horas, lá na Boas Novas Church. Barão de Melo, 2588. Tá aí, gente. Você ora pro seu falso Deus, eu vou orar pro meu. Essa confiança é oriunda de uma identidade. Você saber quem você é. Eu sei que eu sou, pô. Eu vejo os colar. Quantos milagres nós já vivemos juntos? Gente, olha só, isso é verdade, tá? A gente estava até comentando aqui, eu faço seminário, né, de teologia lá da Boas Novas, e nós tivemos aula de angelologia, acho que há 2 semanas atrás, se eu não me engano. E aí ele falou assim, a gente vai fazer uma parte prática aqui agora. E tal, e eu vou orar aqui, pedir pro anjo de vocês trabalharem. E aí ele começou a orar e foi orando e tal, até perguntou se tinha alguém que não acreditava, aí um rapaz até, falei assim, sincero ele, né? Levantou a mão, falou que não acreditava e tal, ele falou assim, pois então a gente vai orar. Aí ele orou. Ele deu detalhes. Ele falou assim, tal, da grade tal, no 3º andar, do lado direito, que a janela dá pro estacionamento, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começou a falar pra menina que ela tinha comido um bolo consagrado, que tinha feito um trabalho com boneco de voodoo e tudo mais. Ela começou a vomitar. E ele foi orando e fazendo ali aquela libertação em sala de aula, uma coisa assim. Terminou a aula. Gente, a gente tava de um lado da cidade. Tipo assim, não tem nem como, sabe? A gente tava de um lado da cidade. Nós terminamos e falamos assim, vamos pro monte. A gente tem ido ao monte depois da aula dia de sexta. Fomos pro monte. A gente chegou lá. Ela falou assim, Rebeca, parece que eu ainda preciso orar e tal. Eu falei, vamos orar. A gente continuou orando, ela continuou vomitando. Chegou um rapaz. E ele falou assim, na sala de aula, ainda hoje, ainda essa noite, vocês vão ter experiências com anjos. Nós saímos de lá, fomos pro monte. Começamos a orar, ela foi vomitando. Chegou um rapaz e falou todas as palavras que você tinha falado em sala de aula. Deus ele repetiu igual. Meu Deus. Foi assim... Você comeu um bolo consagrado e tal, num lugar assim, no 3º andar, com uma janela na direita que dava pro estacionamento, que não sei o que fizeram boneco de voodoo. Todas, assim, com riquezas de detalhes. Não foi nenhuma coisa, tipo, abstrata ou solta, ou citou uma palavra ou outra e tal. Ele começou a falar ali coisas que eu fiquei assim, gente, como que pode? Aí ele já foi revelando umas coisas pra gente, ele virou pra mim e falou algumas coisas também, ainda falou assim, que aquela mala rosa, e eu tenho uma mala rosa, né? Porque profecia é profecia, irmão. Deus, quando ele revela detalhes. Qual que é o problema do profético? Ele vai perdendo a credibilidade, porque esse cara falando aquelas coisas genéricas, aquelas coisas que... Aí, CPF, né? Não sei o quê, vai mudar o quê na vida do povo? Agora não, Deus quando fala, irmão, é nítido. Por exemplo, em primeira mão, vou falar aqui até para o Rafael, e seu podcast vai ter essa notícia em primeira mão, Rebeca. Sempre tem tá vendo? Gente, eu falo, Deusão. Deus usou o Rafael na minha vida, ele falou assim, Deus vai te levar a São Paulo. Quando você chegar em São Paulo, Deus vai fazer algo que vai refletir em nações e tal. E debaixo da palavra dele, eu recebi um convite, por coincidência, depois para ir aonde? Para ir para São Paulo. Olha. Fui pregar em igrejas lá, e literalmente,
Deus me colocou em ambientes em que destravou minha vida. Eu conheci um empresário, falei para ele do meu livro, é um pastor e empresário, falei para ele do meu livro, que eu tinha um livro, um sonho, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu vou patrocinar. Olha, Deus faz, né? E onde que foi, Rebeca? Em São Paulo. Em São Paulo. Eu fiz a audição, o tratamento do meu livro todo em Alphaville, São Paulo. Olha. Contei isso pro Rafa, a gente vindo pra cá, falei, irmão, a profecia que você falou bateu certinho. É impressionante. O que que Deus faria em São Paulo que ele ia refletir por nações e gerações? Livro, escrita. Pregação escrita, tá lá. Então, dia 17, vamos ter um pré-lançamento. Olha, em Alphaville, que notícia São Paulo. boa! Gente, ó, já aproveita. Aí, ó, já tá até o link do nosso canal para vocês se inscreverem aí também, mandar para todo mundo. Logo em seguida, nosso diretor vai colocar o Instagram do Profeta Roger para vocês já seguirem lá, já ficarem atentos para a data do pré-lançamento do livro dele. Aproveitem e já siga também o Rafa, que vocês vão receber conteúdos, assim, dos céus para vocês. Fiquem ligadinhos no conteúdo aí das redes sociais desses dois aqui, porque é só bênção. Tinha como ele saber? Boa. Não tinha como, isso é profecia. Porque ele não sabe, ele não tinha noção que eu ia a São Paulo. Eu nunca tinha ido a Alphaville em São Paulo. Nunca. Tinha ido em outras épocas, mas para pregar, para fazer coisa de igreja, não tinha ido. Uhum. Então tinha como ele saber que eu ia receber esse convite. Sim. E que algo tão... É muito escrever específico, né? um livro, o primeiro livro, Muito não é algo específico. simples. É muito específico. Muito. É muito específico. Então Deus, o mundo natural, o mundo espiritual é real. É real. É real. É Então, real. dia 17, pré-lançamento lá. Nós vamos fazer o lançamento aqui em Belo Horizonte. Que legal. Eu ainda tô vendo a Estaremos data, lá. o local certinho. Isso. Mas nós vamos fazer o lançamento aqui em Belo Horizonte. Queria honrar o Amém. Rafa. Deus te usou Amém. demais. Amém, amém. Deus te usou demais, que Deus continue te usando. E Deus é espírito, não é, Rebeca? É. Se Deus é espírito, então qual que é o mundo principal? É. O espiritual, gente. Não é o É mundo isso aí, físico. né? É muita arrogância do ser humano. Crê em um Deus que é espírito, que ele é o eterno, ele é tudo. Não, e eu tenho a arrogância de que esse mundo físico aqui é onde o principal acontece. Não. O mundo real, de verdade, é o espiritual. Aqui nós vivemos um reflexo. Essa poltrona aqui, ó, é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Pronto, acabou. É isso aí. Que já existe, Fantástico. né? Já existe. Muito forte. Hebreus, isso, né? 1:3. É. 11:3, perdão. Rafa, eu tava conversando com uma pessoa recentemente e aí ele vinha de uma outra religião, participou de um movimento, né, e tal, e voltou com muita sede de conhecer a Bíblia, né, e falou assim, Rebeca, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu quero entender mais e tudo mais, nananana. Aí ele, mas algumas coisas da minha antiga religião ainda fazem mais sentido na minha cabeça. Ele falou assim, pô, eu fui dessa religião há 40 anos e tal, enfim. Ele, por exemplo, a morte do meu pai. Na minha cabeça não tem outra alternativa senão ser uma reencarnação e tudo mais. Senão, como assim? Eu não consigo imaginar esse Deus que, tipo assim, que aí tem um rico e tem um pobre, tem um que tem doença, um que passa mal, sabe? Ele falou assim, eu não conseguiria imaginar um Deus que permite essas coisas ruins, sabe? Ele falou assim, se resolver isso aí pra mim, se tiver uma justificativa mais, talvez eu consiga me converter ao cristianismo, ele falou. Mas enquanto eu não conseguir enxergar, assim, como que esse Deus dá essa possibilidade de ter um rico e um pobre, um cara que não tem um filho, que não tem os pais, sabe, dessas mazelas? E aí ele falou assim, é o ponto que pega pra mim. O que você diria pra essa pessoa? Eu acho que esse é um dos top 3 questionamentos aí daquele que quer ingressar no caminho de Jesus Cristo, né? É aquela história, por que existe, se Deus é bom, por que existe a maldade? Por que existe o mal, né? Então, assim, o convite do evangelho é conhecer, nunca é entender. Porque tudo aquilo que você quer entender, você quer controlar, você quer administrar. E assim, eu creio que é isso que fez o homem se afastar de Deus, essa autonomia, esse grito de independência. A gente nasceu, é muito difícil, você vai perguntar para esse copo aqui, ele vai fazer uma pergunta para quem criou ele, o motivo de ter criado ele. Nós somos, no primeiro momento, criação de Deus, feito por um propósito, para um desígnio. E dentro disso aconteceu algo que nós acreditamos que é o pecado original e estrutural. Então há consequências dessa queda. A maldade, a corrupção e muitas coisas. Um conselho que eu dou para uma pessoa dessa é começar a conhecer. Ele não precisa ingressar e começar seguindo, mas conheça. Dá uma chance para o evangelho, para a boa notícia. Começa a ler na Bíblia ali os 4 evangelhos, a pessoa de Jesus, que eu creio que a resposta vai vir dali, sobre essas indagações, esses questionamentos internos
que as pessoas têm, que só revela aquilo que Eclesiastes vai dizer. Eu coloquei a eternidade dentro do coração do homem. Essas perguntas, assim, só está revelando, às vezes, um vazio do coração, que só Cristo Jesus vai preencher. Então, assim, o primeiro caminho, lê os 4 evangelhos, lê sobre Jesus, lê sobre a pessoa de Jesus, que vai trazer essas respostas internas. Ele foi o maior mestre das emoções que existiu. O maior mestre da mentalidade. Por isso que revolucionou. As pessoas aguardavam que ele iria revolucionar, isentar eles dos impostos, da opressão. Mas eu tenho para mim que antes de Jesus fazer algo externo, ele vai fazer algo interno. Então, para uma pessoa que tem perguntas como essa, como várias outras pessoas, eu tenho um amigo que a gente senta em mesa assim e fica horas conversando. Ele é ateu, né, totalmente cético, mas a gente entra nos embates assim, abre outras caixas. Por quê? Primeiramente, ao respeito, mas assim, a gente vai tendo compaixão porque vê aquele vazio, a pessoa está querendo, precisa de Jesus. Mas respondendo, por que que existe? É decorrente mesmo do pecado original, eu creio. Essas maldades, essa queda, esses problemas no mundo. E a ressurreição, ela é a esperança. Então, assim, nós temos que crer que um dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais maldade. Cristo vai redimir por completo, na totalidade, todas as coisas, a criação. Enquanto a isso, a gente tem que só se manifestar com amor mesmo para essas pessoas. Mas é o grande desafio que a gente trava aqui nessa vida, né? Sim. Trazer essas respostas tão enigmáticas. Eu falo verdade. que, igual eu sou um sobrevivente. Todo sobrevivente, ele não faz pergunta, não tem nem resposta. Ele só tem um desejo de viver diferente dos demais. Porque eu não sei porque Deus me salvou. Eu vivi em tantos lugares, passei por tantas coisas. Aquele que cai de uma catástrofe, de um acidente, você vai fazer perguntas para essa pessoa. Ele não sabe por que Deus escolheu. Igual aquele acidente lá de Chapecó. Tem o Neto, o goleiro, né? Uhum. Você vai ver quantos morreram ali e ele ficou. Cara, essas pessoas, elas não têm resposta. Não faz nem pergunta, só tem um desejo de viver diferente daqueles que não tiveram. A oportunidade. Eu sou um sobrevivente e essa pessoa também é um sobrevivente que faz perguntas assim. Se a gente parar pra entender, nós somos sobreviventes nessa vida. Roger, essa semana teve uma situação, na verdade tem até algumas semanas, uma situação que eu achei muito interessante, assim, porque eu sou personal trainer também, né, e estava no meu ambiente de trabalho, e aí uma aluna minha, estava treinando 2 no momento, estava treinando as 2, aí uma falou assim, eu tô sentindo uma dor no ombro, um desconforto e tal, e eu automaticamente ali, não, a gente vai trabalhar mobilidade, a gente vai fazer um reforço assim, assim, assado, e a gente vai fazer isso. Aí a outra aluna que estava do meu lado, ela virou assim, Rebeca, licença, você me permite fazer uma oração por ela? E aí, assim, a gente estava no meio da academia, né, e eu, claro, e tal, ali ela ajoelhou, colocou a mão, falou assim, Senhor, tua palavra fala que pelas tuas pesaduras nós já fomos sarados. Então eu declaro cura sobre esse ombro e tal. Amém. Aquilo ali ficou tão assim na minha cabeça, porque eu fiquei assim, meu Deus, como que às vezes em coisas pequenas no nosso dia a dia, a gente deixa a oração em último lugar, né? Eu sinto uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. É tudo muito automático, né? E você é um pastor, é um profeta, que Deus te usa muito nesse dom da cura, né? E como foi esse despertar para fluir nesse dom, assim? A gente fala muito da maldição hereditária, né? Que Deus visita a 4ª geração, e a gente foca muito naquilo que a nossa família fez de errado. Só que a gente esquece também que Deus abençoa 1000. Então, o mundo espiritual, ele já é descortinado na minha família, eu creio que há gerações. Então, eu tive uma avó que foi mãe de santo. Então, o mundo espiritual sempre foi muito real pra mim. Entendi. Né? Eu já vi muita coisa do lado de lá também que é real. É uma mentira no sentido de engano, mas é real. Então, eu creio que Deus me escolheu e me deu esse dom. Agora, como que aflorou? Eu sempre tive sonhos, sempre tive visitações, essas coisas, mesmo sendo do mundo, mesmo estando perdido. Eu sempre presenciei coisas espirituais, nunca duvidei disso. Só que quando eu cheguei na Boas Novas, quando eu converti, que Deus começou a me usar. A primeira vez que Deus me usou, a pastora Kelly estava orando por um rapaz. Na verdade, o pastor começou a orar, uma mulher manifestou um espírito,
um espírito maligno, o pastor expulsou, e depois a família pediu para orar pelo filho. Nisso a gente tinha uma salinha de intercessão, a pastora Kelly foi para lá, eu lembro que eu fui com mais alguns intercessores, e foi a primeira vez que eu participei de algo assim, sabe? E foi um negócio tão extraordinário, porque eu era, assim, eu só ficava nos bastidores da igreja, né? Sim. Intercessor, só ficava nos cantinhos e tal. Foi a primeira vez que eu vi a pastora falando assim, vamos lá para você me ajudar. Não. Uau, né? Eles confiam em mim, vou lá. Aí eu lembro como se fosse fui escalado, isso mesmo. Eu era gandula do gandula do gandula. Aí, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a orar, eles começaram a orar, eu só fiquei lá intercedendo com a mão assim, de repente Deus me deu uma visão. Deus me mostrou um registro de água da Copasa. Registro de água, e aquele registro não saía da minha mente. E eu com aquela visão, aí de repente o cara saiu da sala, eles terminaram a oração, eu virei, eu fiquei assim, nossa, o que será que foi isso? Aí Deus falou comigo assim, covarde, vai lá e fala com ela. Aí eu falei com a pastora, pastor, Deus mostrou isso, ela vai lá e fala então. Eu corri, saí da igreja, fui lá embaixo. Quando eu cheguei lá, virei pra ela e falei assim, olha, quando eu tava orando, eu vi um registro de água. Aí eu já tava estudando sobre isso, lendo sobre isso. Aí eu fiz com a conferência profética. Eu não cheguei e falei, eu vi isso e foi isso. Cheguei, olha, você tá tendo algum problema de água lá na sua casa? Ela falou assim, tô. Eu tô na justiça com a Copasa. Tem 6 meses que a minha conta vem 10 mil por mês. Aí na hora, eu falei, na hora a visão não foi mais um registro, a visão entrou pra dentro da terra. E Deus mostrou um demônio lá dentro. Aí eu, na loucura assim, tipo assim, no susto, pode quebrar lá que tem uma macumba lá. Irmã, e fui embora. Aí eu orei a noite toda, falei, tem que ter um trem lá, senão eu tô lascado. Nunca tinha falado isso na minha vida. No outro dia de manhã, começa a chegar a notificação no meu celular. As fotos das roupas do marido dela amarrado lá dentro. Meu Jesus. Gente. Então, tinha um trabalho. Por consequência, ela levou todos os papéis que estavam na justiça, a dívida com a Copasa cessou. Aí depois desse dia eu comecei a orar muito. A nossa igreja é uma igreja profética, né? O pastor Pedro Daniel, sim, que é o nosso pastor, é muito usado, e eu fui literalmente ali o faz-tudo dele ali na ponta do altar durante, sim, muitos anos. Então eu fiquei mais de 3 anos, só eu ali intercedendo. Durante 3 anos, todas as pessoas que o pastor Pedro orou na ponta do altar, eu tava lá vendo todas, auxiliando em todas. Aí eu fui aprendendo, e Deus foi desenvolvendo meu dom, aí eu fui pra intercessão, virei líder de intercessão, comecei a fazer visita. Como que eu desenvolvo meu dom? Usando. Praticando. Orando, praticando. Na verdade não é usando, praticando. Aí a gente começa a fazer curso, começa a ler. Aí foi quando eu comecei a ler e aprender muito sobre cura. Aí eu comecei a entrar de cara. Rogério, por que Deus te usa muito na cura? Porque eu oro muito. Deus não cura todo mundo que eu oro. Muito pelo contrário. A maioria não é curada. Um culto que tem 100 pessoas, um é curado, pô. É muito pouco, só que eu oro muito. Uhum. Deus é obrigado a curar alguém? Não. Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer. A minha obrigação é exercer minha fé e orar. Aí eu oro. E eu oro pra todo mundo. Eu não posso usar tipóia, cadeira de roda, muleta, porque são sinais e maravilhas. A Bíblia vai dizer que os sinais são pros incrédulos. Então tem muito incrédulo no mundo. Deus tem vontade de salvar o povo. E a pessoa, quando ela vê um sinal, uma maravilha, ela vai ser tocada. Sim. Então eu penso que é a oportunidade. Então todo culto que a gente vai fazer, se tiver alguém com tipóia, botinha, eu oro mesmo. E Deus cura. Já vi inúmeras. O Luizinho é um obreiro meu lá, fiel, quebrou o 3º metatarso, tava de botinha. Foi a primeira vez que Deus me usou que colou um osso. Ele tem a radiografia do osso quebrado e hoje tem a radiografia do osso. O osso não tá colado. O osso tá restaurado. Restaurado. Uau. É poderoso. Muito Ele tirou forte, a botinha do altar, não conseguia pôr o pé no chão e saiu correndo na igreja. Eu tenho no meu Instagram inúmeros vídeos de pessoas tirando a tala, sendo completamente curadas. Inclusive, na frente de testemunhas, Deus vai começar a te usar em cura lá em Pará de Minas. Amém. Eu creio, Jesus. Eu creio. Deus vai começar a te usar em cura. Deus me deu uma visão de ossos colando em Pará de Minas, na igreja de lá. Aleluia. Que fique registrado para todo mundo ver. Né? Poste, Jesus. Em pouco tempo, o Rafael vai estar postando. Você vai mandar o vídeo para mim. Amém. De Deus te usando na vida de alguém com a enfermidade física que Deus vai curar instantaneamente. Eu creio. Comece a orar nos cultos. Deus falou do meu espírito aqui agora que tá elevando os seus dons. Aleluia.
Deus vai começar a te usar muito em cura. Aleluia. Cura física. Aleluia. Colar osso, Aleluia. tumor, ser colocado pra fora. Amém. Eu já orei, junto com o Gesiel, na nossa salinha lá, de pôr a mão no peito do cara e ele cuspiu o câncer. Ele cuspiu uma Meu pasta Deus. preta de câncer do pulmão pra fora. Então Deus vai te Meu começar Deus. a usar nisso. Eu creio Amém? em nome de Jesus. Fique Amém. diante de testemunhas. Amém. E profecia Glória a é Deus. assim, Rebeca. É. Profecia tem que ser pra todo mundo julgar. É. Você tem que julgar a profecia. Profeta de verdade não fica chamando, igual esses profetas ali que No ficam levando as cantinho, irmãs né? no cantinho. Cuidado. É. Cuidado. É, ó. Cuidado. A cuidado. polêmica aí. Cuidado. Esses profetas que ficam chamando os outros no Vigia, cantinho. vigia. Profeta que só entrega o trem no monte, ele e a mulher sozinho. Cuidado com esses caras. Isso é tão forte que o Roger falou que o sentimento de identidade, de valor, te faz crer, te faz se mover para isso, porque o nosso mestre disse, né? Farão obras maiores do que a minha. Maiores. E ele veio nessa terra para fazer isso, né? Curar, libertar, pregar boas novas. É Então, assim, a cura faz parte de um ministério, da identidade daquele que sabe que é filho. verdade. Falta pra gente mesmo essa confiança, essa autoridade, essa coragem. Coragem. Então eu tomo posse. É. Eu já ia te perguntar justamente isso. Você acha que é um pouco de orgulho nosso, às vezes, não orar por essas coisas, se colocando numa posição assim, ai, a vergonha se não acontecer. Então, talvez por um Com orgulho, certeza. a gente fica... Eu creio, viu, Rebeca? E assim, tá no mesmo bojo da palavra medo também. né? Não tá longe, não. Anda tudo junto. O medo com o orgulho, com o ego, Sim. com a alienação. Porque falta coragem mesmo. Porque assim, sabe por que a pessoa às vezes não ora? Com o medo da crítica, né? Né? Sim. Necessidade de Da aprovação, rejeição, da necessidade. rejeição. Eu creio que o medo é o sentimento, o sentimento inicial. Porque Adão, quando peca, Deus visita ele, Adão, onde estás? Ele vira e fala, tive medo. Opa. Então o medo oriunda o resto. É. Só que aí vem rejeição, vem muita Tudo. coisa. Por exemplo, a última vez que Deus me usou em cura, foi uma mulher, tava com a bota, eu orei a primeira vez, ela não foi curada. A segunda, não. E isso no altar, todo mundo vendo. Não. Eu orei 4 vezes. Nossa. Aí eu perguntei pra ela, a dor de 10 diminuiu? Ela falou, diminuiu. Na hora que eu vi que diminuiu, eu falei, então agora a gente vai até o final. E orei e clamei. Por último, ela falou assim, tá doendo ainda. Aí eu fui com fé. Falei, então tira a bota. Na hora que você tirar a bota, vai curar. Nossa, que forte, Irmão, meu Deus. assim, só que eu falei com o povo, ó, Deus é obrigado a curar? Não, mas eu vou ir até onde minha fé der. Vai. Aham. Até onde der eu vou. Rafael, ela tirou a bota, colocou o pé no chão. Ela, uai, tá doendo, não? Aleluia. Meu Não, tá Deus. doendo. E saiu andando. Tá, tem o vídeo. Meu Deus. Eu insisti, falei, cura por completo. Aí Deus me mostrou que tinham feito uma magia pra ela. Falei, olha, tem um anjo descendo como se fosse próximo do Ceasa. Num ambiente de trabalho, ela regalou o olho, ela falou, eu sou professora, eu dou aula numa escola, no mesmo bairro do Ceasa, num bairro ao lado do Ceasa, e tem mais de 2 semanas que eu vou dar aula, eu não dá vontade de entrar dentro da Meu escola. Deus. Aí ela falou, tem uma bola. Primeiro ela falou que tinha uma bola no pé dela inchada. Quando ela tirou a bola já não tava. Meu Jesus. Como a bola Olha. não tava, eu falei assim, se a bola sumiu, diminuiu, Aleluia. vai o resto. Uhum. Aí ela colocou o pé no chão. Então, a cura exige ousadia, isso é bíblico. Opa. Por quê? Quando Forte isso, hein? Pedro e João chegam na Porta Formosa, ele pega na mão do cara, irmão, do aleijado, levanta. É verdade. Então tem hora que você tem que pegar o cadeirante e falar assim, vem comigo. É. Já aconteceu de eu ter que É na pegar fé a pessoa na mão, e isso, eu ter que estimular a fé. É. Tem grandes avivalistas aí, por exemplo, o Randy Clark. Uhum. É um exemplo pra mim. Eu li Sim. vários livros dele. As pregações dele, ele conta muito testemunho antes. Ele fala, ó, eu tava em tal lugar, Deus fez isso. Porque eu preciso estimular a fé. Não é o meu dom. Eu gosto de falar com as pessoas assim, não sou eu que provoco ser usado na sua vida. É você que me provoca. Sabe o que eu me lembro? Isso aí? É Sulamita. Sulamita. Que foi atrás do Isso, profeta. que foi atrás do profeta. Deixou o filho morto em cima da cama. Não, peraí, você vai lá. O profeta é um burrinho, gente. Nós somos só instrumento. Eu sou um martelinho. Eu sou um copo d'água. É o canal, né? Eu a sou um fonte canal. mesmo. Não sou eu. Mas como Deus me escolheu para ter o dom, se a pessoa tem fé, ela consegue arrancar. Consegue. Olha aí. Consegue. Então a gente precisa... É a fé que cura. É a fé que move esses moveres espirituais. E pode ser que a pessoa tenha fé e não seja curada. Porque aí também envolve um negócio chamado propósito de Deus. Só que ainda que esteja dentro do propósito de Deus, exige fé. Uau, muito forte, né? Muito poderoso. Rafa, eu fui recentemente numa mentoria, num curso em São Paulo, lá em Alphaville.
Um curso muito caro, por sinal. Mas, assim, foi incrível, foi sensacional, foi transformador, foi... o investimento valeu, assim... Poderia ser até muito mais. Mas o embasamento do curso ali foi sobre moer o orgulho, sobre trabalhar a humildade, trabalhar a honra e perdão. E aí, só depois, quando o curso completou, eram 3 dias de curso, muito intenso, muito forte, de uma pessoa muito conhecida, enfim, que eu falei assim, gente, basicamente, tudo que ele trabalhou aqui no curso, e era até uma questão assim, não, esse curso é pra você, era de empresário, de empreendedor, pra você ficar milionário, pra você... Aí, na hora que eu fui ver a base, era moer o orgulho, ser humilde, dar honra a quem tem honra e perdão. Aí eu falei, gente, como que a base tá na Bíblia, né? Claro. Pra tudo. É o princípio da primeira menção, né? Então, assim, tudo que esses caras usam aí, os coaches, esses treinadores, se você for pegar ali a origem, né, a etimologia de tudo ali, são princípios elementares da nossa fé, bíblico mesmo. Então, assim, a honra ela é uma virtude, ela é um modelo do reino do céu. Volto de novo, porque para mim esse texto tá muito fresco na minha mente por esses dias, né, quando Paulo fala renovação de mente, não se conforme com este mundo. O mundo tem uma forma. Qual que é a forma desse mundo? O ego, o egoísmo, a vaidade, a inveja. Tem uma forma nesse mundo. Então, se a gente não nasce, não renova, né, em Cristo Jesus, a gente está nesse molde. E é inconsciente ou consciente, automaticamente, a gente está vestindo essa roupagem deste mundo. Então, quando fala sobre isso, isso é um princípio, isso é uma virtude do reino. Perdão, humildade, né, mansidão. A honra, ela só é expressada de quem sabe quem ele é. Quem sabe quem ele é, quem tem valor, a atitude dele, a caminhada, a jornada dele que é de honra. Porque ele sabe que a honra atrai presença. Honra é reconhecimento. Forte. Eu reconheço que você é, então por isso que eu dou valor no tempo, dou valor em recurso, dou valor na presença. O Roger, honro com meus dons, com meu talento, com recurso, com presença, com tudo. Porque honra é um atributo de quem sabe quem é. Uau. Então, curso como esse, assim, só vai reafirmar o que o nosso manual de fé já fala, né? A Bíblia, ela é o nosso padrão. O coach cresceu onde a igreja foi omissa. Ué. O coach cresceu onde a igreja foi omissa. Ensinar o povo a perdoar. Foi o que você falou. Ué, a igreja foi omissa. Exatamente. Vamos ensinar o homem a ser homem, o homem lutar contra a masturbação, o homem ensinar essas... Gente, era pra pastor tá fazendo isso. É verdade. Eu fico falando assim, você é coach. Não, irmão, o coach que tá imitando os pastores e os profetas. É o coach que tá imitando esse povo. Esse que tá imitando nós. É verdade. Aí, como você é omisso, você escolheu ler livro ao invés de ajudar pessoas... Porque tem muito teólogo aí que ele leu 200 livros, mas ele nunca transformou a vida de ninguém. Opa! Revelou. Eu conheço tudo de Calvino, mas eu não sei da ovelha que senta no primeiro banco da minha igreja todo dia. Eu não conheço o irmão que tá comigo há 10 anos. É um oceano de teoria e uma gota de prática. Uma gota de prática. Eu, lá no seminário, o que eu mais falo, Rafael, o que eu mais falo com os alunos, foi, gente, a minha teologia tem que ser prática. Como que eu sei que o que tá na Bíblia é verdade? Você viveu, Eu acredito também, nessa teologia prática, da segunda-feira, do amanhã. E que eu vou fazer Tem que ser prático. A Bíblia vai dizer que eu vim pra curar os enfermos. Tem que curar alguém. Tem que curar alguém. Tem que curar alguém. A Bíblia vai dizer que tem prosperidade bíblica. Então tem que ter uma transformação na vida em todos os âmbitos. Meu casamento tem que ser transformado, minha empresa tem que ser transformada, meu intelecto. Pra mim... Você quer ver aonde Cristo está de verdade? Aonde teve transformação radical. O primeiro milagre foi o quê? Transformar água em vinho. Teologicamente, a gente tem um tanto de tese. O vinho é isso, a água é aquilo. Irmão, para mim é simples. Pegou e fez uma transformação radical. Pronto, acabou. Pronto. É isso que eu faço na vida do ser humano. Eu pego uma garota de programa e transformo ela numa mãe de família. Eu pego alguém que era burro. Eu, por exemplo, era burro, irmão. Criado no fundo de uma favela, eu só falava gíria. Até hoje eu tenho que vigiar a forma que eu falo. Só que livro, instrução. Só que essa instrução vem através do poder do Espírito. Então alguém que falava errado começa a falar certo. Eu creio na transformação do ser humano em todas as áreas. Alguém que, no próprio corpo. Sim. A pessoa foi vítima de doença, de obesidade, de restrição durante muitos anos. E ela conheceu Cristo, foi tão libertador que até essa área ela conseguiu transformação. Há essa possibilidade, forte. A gente precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Poderoso. Então, o coach, ele entrou onde a igreja foi omissa.
E é de Deus? É de Deus sim, porque transforma a vida das pessoas. É. Deus usou como ferramenta. E Deus usa a ferramenta que ele quiser. Usa uma mula, né? Né? Então, eu sou a favor. Tanto que o povo pergunta pra mim, falei, irmão, seu problema é almático, é espiritual ou é físico? Tem que mapear, né? Entender. Vamos ver. É físico, você vai no médico. Porque quando é físico, você vai no médico. Quando é almático, você não pode ir no psicólogo. Fazer uma terapia, né? Você não pode fazer uma terapia. Então, não tem problema você fazer o coach, não. Eu até recomendo. Eu falo assim, irmão, esses treinamentos aí, se os caras for crente, for pautado, faz todos, investe mesmo. Eu faço porque isso vários. vai mudar a sua vida. E é impressionante como que mudou completamente até a minha vida espiritual. Então. Depois de alguns desses cursos, assim. Muda mesmo. A gente vem com uma clareza. Eu fui curar de paternidade num evento desse. Olha. Numa imersão de coach. Eu sou formado, né, pelo IBC, mas foi através de tanto curso assim, de tanto envolvimento, que a minha consciência espiritual, a minha vida espiritual também se desenvolveu e cresceu. Então, assim, eu não descarto, né? Eu falo que também são processos, é uma jornada. Eu também venho escrevendo um livro, não tenho uma data para lançar, mas o livro, ele tá pautado nisso, porque... Notícia boa, gente! Eu tô te falando, gente, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais deles, porque vem muita coisa boa por aí. Eu falo que nessa vida a gente não leva nada, pelo contrário, a gente vai deixar algo, né? Alguma saudade, alguma lembrança, algum legado, e livro é isso. Hoje tá transmitindo a sua vida, né? A sua mente para um conteúdo que vai tocar a nação, o mundo. Então, assim, eu só quero dizer que existe uma jornada mesmo, do momento que você ali é contido, você é convertido e transformado. Meu livro vai ser isso, A Jornada Invisível. Chama Jornada Invisível. Repete aí. Como é que é? Contido, convertido e transformado. Meu Deus. Contido, convertido e transformado. Nem todo contido é convertido. E nem todo convertido foi transformado. Mas todo transformado um dia foi contido e foi convertido. Porque no momento da sua vida, da sua jornada, você tem que ter um certo barreiras e limites na sua vida. Então, assim, talvez pode ser um curso desse, pode ser algo assim que vai nesse momento, colocar você nas margens. Ou que seja uma religião, a religião cristã mesmo, mas que eu diga assim, com doutrinas mais tradicionais. Existe, por isso que eu creio na multiforme graça de Deus. Cada igreja tem a sua particularidade e o seu ofício, o seu chamado. Tem igrejas que são mais tradicionais, são mais ali enraizadas em certas doutrinas. É essencial também para um tipo de pessoa também. Então, assim, eu só trazendo luz nisso, é válido, mas nada vai colocar em pé de igualdade com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E foi o que me transformou o Roger. E algumas coisas que hoje a neurociência tenta explicar, que tá só confirmando tudo que a Bíblia já dizia, né? Tá confirmando. Assim, eu não tô querendo ser quântico aqui, trazer física, mas, por exemplo, há pouco tempo agora, eles dividiram a matéria. Olha. Eles pegaram o átomo lá e dividiram entre próton, elétron e nêutron. Eles não entendiam isso, aí agora dividiram. Mas há pouco tempo chegaram também na antimatéria. O que é isso? Eles testificam que para algo existir no mundo físico, tem que existir em uma outra dimensão, em uma outra linha paralela. Olha. E a Bíblia já vem falando lá em Hebreus, né? Que tudo que existe veio a existir do que é invisível. Paulo escreve. Como o Roger falou aqui, que essa cadeira aqui é sombra, figura do que já existe lá. Então, a realidade, ela é espiritual. Aqui, na verdade, somos a cópia, né? Esse corpo aqui, essa matéria aqui, só é um projeto, uma projeção do que é lá. Em Tessalonicenses vai dizer que nós temos um corpo espiritual. Então, assim, muito bom fazer coach, treinamento, não descarto. O seu desenvolvimento pessoal. Isso. Mas, assim, o que vai fazer você evoluir é a sua parte espiritual. É a Bíblia, é comunhão, é mesa. E aí entra a nossa palavra domingo agora no culto, né? Ele tava descendo o cajado lá. Tava avivado. E ele tava falando assim, irmão, pelo amor de Deus, vai expulsar um demônio uma vez na sua vida. Vai orar por esse cara. É isso aí. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, reage, vai pra Boa. prática. Boa. Inclusive, entrando um pouco nesse assunto, Regi, com relação à maldição hereditária, como que você enxerga isso? Porque fica uma briga às vezes, né? Existe, não existe? Como que funciona? É retaliação? Tem, não tem? Tem gente que quer deixar umas coisas às vezes muito... Como eu falo? Ah, não, isso aqui abre o portal e tudo mais. São altares que são levantados. Não, outro já... Como é que você enxerga? A gente precisa ver a complexidade do assunto. O que eu acho que o pessoal pecou muitas das vezes?
se joga muito pro lado e se joga muito pro outro. Ah, não existe, existe. Eu preciso entender como isso existe. Existe sim a maldição? Existe. Há um espírito familiar que rondou aquela casa, aquela família, que por conta desse espírito a pessoa praticou algum certo tipo de pecado. E isso veio lá de trás de alguma legalidade, alguma porta que foi aberta e tal. Só que em Cristo, na cruz, essa maldição é quebrada. Sim. É desfeita. Então, se houve o perdão, se houve, como é que eu posso dizer, a confissão daquele perdão, o arrependimento, a maldição foi quebrada. Só que nós somos uma tricotomia. Você é corpo, alma e espírito. Então a maldição foi quebrada no campo espiritual. Então ainda há problemas almáticos. Por exemplo, há uma maldição numa família em que as mulheres são solteiras e nenhum casamento dá certo. Ou tem muita traição, tem alcoolismo, alguma coisa. Quebrou espiritualmente, a pessoa precisa ser liberta daquilo na alma. No entendimento, na metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Ela precisa entender, trair é errado, isso precisa entrar na mente dela. Por quê? Ela aprendeu isso com a mãe aprendeu com a avó aprendeu com a bisavó, e aquele ensinamento, aquele sofisma, aquela falsa mentira, aquela falsa verdade, na verdade, aquela falsa verdade foi passando de geração em geração, que a partir do momento que foi quebrado na cruz no espiritual, eu também preciso ter minha mente transformada. Aí ainda tem no físico. Por exemplo, uma pessoa que foi assolada por um vício de cigarro. Quebrou no espiritual, ela entende hoje que fumar é errado, que está prejudicando a saúde dela, só que a nicotina tomou conta do corpo físico dela. Já é um hábito. Então ela precisa ser liberta também nesse campo. E pode ser que vá usar remédio, vai usar terapia, vai precisar ficar internada, alguma coisa, desintoxicação. Então, não é só eu colocar a culpa no demônio, falar assim, é um demônio hereditário e eu peco por conta disso. Não, é muito mais profundo. Mas que ela existe, existe. Sim. Entrando até um pouco nisso, Rafa, já que a gente fala tudo mesmo, gente. Que a gente entra mesmo. Vamos falar do Legendários. Porque tava uma polêmica aí esses dias, né? Se tem que subir a montanha pra aprender a ser homem, não sei o que lá, um assunto assim. E eu tava conversando com um amigo que foi, e ele falou assim, Rebeca, no meu caso, não acho que é isso, não é esse o ponto. Mas ele falou assim, mas no meu caso, eu precisei subir a montanha para aprender a ser homem de fato, porque as minhas referências foram extremamente negativas. Então, assim, eu vim de um padrão muito ruim e foi necessário para mim, assim. Como que você vê essa questão, esse movimento em si? Eita. Pode falar, hein? Fala tudo, entrega tudo. Primeiramente que eu sou legendário, né? Aí, ó. Qual o seu número? Deixa eu ver se legendário é mesmo. 77066. 77066. Aí. O Roger até me entregou uma revelação acerca desse número, né, Roger? Como é que é a revelação? Vamos... 77066. 7 é o número da perfeição, de Deus, é o número de Deus. E 6 é o número do homem. Tanto que Apocalipse 666, número do homem. O número dele representa o quê? A vontade de Deus sempre antes da vontade do homem. Uau! Eu lembro que eu falei isso com ele. Sempre meu profeta favorito. Tem meu irmão favorito, meu profeta favorito. A gente subiu junto, né? Subimos juntos. A gente tem uma ligação muito forte. Eu acho que o nossos anjos é irmão. Nossos anjos é irmão. Eles estão ligados, Eu tô ligado. É um movimento que eu creio que tem transformado o homem, sim. Tem impactado o homem, sim. Né? Apesar de muitas críticas que vão existir em tudo aquilo que se levanta em prol do reino, em prol da igreja, né? Para auxiliar, para ajudar, para cooperar. A Bíblia vai nos chamar de cooperadores com Deus. Ele podia fazer tudo sozinho? Sim. Um piscar de olhos, né? Um piscar de dedos transforma quem ele quiser. Mas o game aqui de baixo, ele deixou para que a gente, junto com ele, edificássemos, né? A igreja, o reino. Então, o Legendário veio para contribuir. Vale um parênteses que eu creio, isso para tudo, né? O fã-clube é que atrapalha as coisas. Sabe? Aquele cara que ele é radical, ele já levanta a bandeira e fala igual... Essas frases assim, eu creio que afasta ao invés de atrair. Você tem que subir para virar homem. Você tem que fazer, eu já escutei isso muito. Então, assim, diante do Legendário da Essência, não existe nenhuma pedida para isso, não, é pelo contrário. Então, assim, isso vem mais do fã-clube. Vem mais daquele que vira a cabeça por causa do negócio. Então, assim, o Legendário, ele é um auxiliar
para a pessoa servir melhor na tua igreja, o homem, né? Servir melhor na tua igreja local, servir a sociedade, servir a tua família. E ali, naqueles dias ali, ele tem um impacto mesmo. Ele toma um tranco. É uma experiência que faz a pessoa ali refletir, cair em si. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas, homem, principalmente, que o Legendário é um movimento para homem, que ele tá fora de si mesmo. É aquela história lá do filho pródigo lá. E caindo em si, desejou voltar à casa do pai. Então, assim, movimentos como esse fazem com que a pessoa possa cair em si e entender. Porque o arrependimento vem quando a pessoa toma consciência. Assim, não, eu tenho feito tanta cagada na minha vida. Eu tenho sido um cara tão omisso, ou tão opressor, ou tão ausente. Então, assim, contribui, ajuda, né? Mas nada vai ser colocado no lugar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum movimento que surge, como Legendário agora recente, mas quantos outros já surgiram, a igreja do Senhor Jesus é que prevalece, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas assim, se tem algum homem nos assistindo e através dessa breve participação e clarificação do que é o Legendário, como eu fiz, o Roger fez, vale a experiência, irmão. Vale a experiência, suba a montanha, pois eu garanto pra você que sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Inclusive a profecia que ele me entregou no livro foi no Legendário. Foi no Legendário. A gente foi como intercessor, né? Quem é pastor sobe como intercessor. Aí, entendi. Em um momento nosso lá de oração, eu já vivi coisas muito sobrenaturais no Legendário. Só que é um movimento que tem homens à frente. Assim como eu disse no começo do podcast, que a igreja se perdeu lá atrás, Sim. Não, tem homens que vão se perder no movimento. Isso é comum. A gente tem igreja que é bíblica e tem igreja que não é tão bíblica assim. É verdade. Homens distorceram aquilo que era para ser o original. Então, só que não deixa de ser uma ferramenta. É só uma ferramenta, mais nada. Uhum. É uma ferramenta. Sim. Pode ser que dure muito tempo, dure pouco, mas vale a pena. Sim. Eu fiz uma vez uma imersão, na verdade, foi até da Larissa Argolo, que era sobre quebra de laço sexual. Uhum. E foi algo muito poderoso, assim, muito forte, e tinham muitas pessoas fazendo o curso. Algumas pessoas manifestaram e tal, e foi um negócio muito forte, assim. E eu falei assim, gente, como que muda a concepção quando a gente consegue enxergar, assim... Porque quando a gente vê algo sendo só como... Não é nem só como um pecado, né? Mas assim, com um olhar, tá, isso aqui é pecado. Sexo antes do casamento, é pecado. Ok. Agora, quando você fala assim, tá, mas qual que é a consequência? Qual que é o demônio que age? O que isso pode acontecer? O que eu tô gerando, sabe, na minha vida com relação a isso? Parece que abre uma visão muito mais ampla, assim, com relação àquilo, e a gente começa a ter muito mais cuidado, né? E foram uma das perguntas que chegou na caixinha, tiveram várias perguntas, gente, eu até esqueci das perguntas aqui, o papo foi rolando e a gente foi, mas uma das perguntas que chegou lá foi falando sobre isso, sobre a consequência de se ter o sexo antes do casamento. Laços de alma, né? Laços sexuais ou laços de alma. O sexo é um pacto. Então, fica um recado aqui pra você, crente. É uma aliança, né? Critica o macumbeiro, critica o bruxo que mata uma galinha. Quando você transa com alguém fora do casamento, você tá fazendo um pacto de sangue. É a mesma coisa, é uma porta espiritual que está sendo aberta. Lá no Gênesis, vai dizer assim que Deus forma o boneco do pó da terra, do barro, né? Um vapor desce, Deus forma um barro, uma argila, Deus faz o boneco. A Ruá, o Espírito de Deus, sopra a Neshama, o espírito do homem, que se forma Nefesh, alma vivente. Uau. Ou seja, o espírito, que é Ruá, que é o Espírito Santo, também que é no feminino, Ruá, teve que descer para inserir a vida na matéria. No ato sexual, Rebeca, é a mesma coisa. Quando o espermatozoide vai de encontro ao óvulo, o Espírito Santo tem que descer para poder soprar a Nefesh para formar a Neshama. É a mesma lógica lá do Gênesis, Sim. entendeu? Só que se um leito é com mácula, quando o Espírito Santo desce, o que é um leito com mácula? Sem estar casado. Uma traição, fornicação, pecado. Abre uma porta espiritual. Você concorda comigo que é uma vida que está sendo gerada? Cientificamente, se você for olhar vídeos, quando o espermatozoide toca no óvulo, você vê luz saindo. Energia sendo gerada. É muito forte aquilo ali. Então, se esse ato é feito em um leito com mácula, com pecado,
portas espirituais são abertas. Aí o que era só para o Espírito Santo vir e fazer o trabalho, para o Espírito de Deus vir fazer o trabalho, acaba vindo outros espíritos por portas que foram abertas. Isso numa visão espiritual. Aí sem contar em tantas outras, né? Mas é prejudicial demais. Demais. Porque o laço de alma? Todas as pessoas que eu me relaciono, o laço de alma é algo bom. Eu, por exemplo, sou casado com a pastora Camila. É bom eu ter um laço de alma com ela. Tem hora que eu tô pensando numa música no quarto, com você e a Lara deve ser a mesma coisa. Quando eu chego na cozinha, a Camila tá cantando a música. Porque a minha alma e a dela se conectaram. Olha. Porque a gente passa a ser... Deus fala que o homem tem que abandonar pai e mãe e ser um só com a esposa. A minha alma e a dela se conectaram por conta do sexo. Nós fizemos um pacto. O meu espírito e o dela já são um só, por quê? Porque é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Sim. Então, nós aqui temos o mesmo espírito, que é o Espírito Santo. E a gente vai ser uma só carne depois que a gente tiver um filho. Você e a Lara são uma só carne na Cecília, na Lívia e no Daniel. Porque o DNA é o mesmo. Juntou o DNA dele com a Lara e formou uma só carne. Então o povo fica falando assim, eu e ela somos uma só carne. Eu e a Camila ainda não somos, a gente não teve filho. Forte. Nós somos uma só alma, porque nós temos um laço de alma e um só espírito. Então quando fala que serão uma só carne, é porque tem que multiplicar. Tem que crescer. Uau. Então, pensa comigo. Se eu fiz um pacto com ela e minha alma se conectou a dela, imagina a pessoa que vai fazendo pacto com tanta gente. Nossa. Pensa uma folha de papel que eu pego cola e colo ela. Isso é a alma fazendo um pacto. Aí se eu não fico com essa pessoa, se eu não sou casado com ela, se eu vou me relacionando com ele, imagina eu ter que descolar essa folha de papel. O que aconteceu? Fragmentou. Pedaços vão ficando. Pessoas que se relacionam sexualmente com muitas pessoas, você pode ver que o psicológico dela é abalado, a identidade é destruída. Por quê? Porque fragmentos de alma, ela vai deixando fragmento de alma onde ela passa. Olha. Ela vai sendo roubada na identidade. O sexo vai roubando isso. O sexo é uma bênção. Tanto que o sexo gera vida. Tudo que Deus nos deu é bênção. O problema é quando o diabo vem com a mentira e distorce isso. Então corrompe é muito sério. Isso, né? Corrompe isso. Olha. Aquilo que era para ser gerado vida acaba gerando morte. Maldição. A pessoa vai ficando presa. E espiritualmente, o que eu acabei de falar? Que nós compartilhamos o mesmo espírito, né? Sim. Então tudo que é espiritual de uma pessoa passa para outra. Olha. Agora imagina uma pessoa cheia de demônio. Nossa. O tanto que aquele pacto ali, porque elas viram uma só, então o que tem em mim vai para outra pessoa, o que tem na outra pessoa vem para mim. Aí imagina você com uma vida louca e não pegar uma pessoa, irmão, que se relacionou com inúmeras pessoas, uma pessoa cheia de espírito, uma pessoa cheia de trauma, cheia de problema, cheia de pecado, com um caráter duvidoso. Foi transferido para ela. É isso. É perigoso. Então quando a gente fala, nós não somos uma igreja religiosa. Eu não sou religioso não, irmão. Eu acho que eu sou até doido demais, tem hora. Mas o que é espiritual, a gente não pode deixar de lado. Sexo, irmão, fora do casamento é um perigo. Tanto que quando a gente resolve se guardar, o tanto que Deus honra. Nossa. Eu era vida louca, irmão. Eu era doido da cabeça. O que tinha pra pecar, eu pequei. Eu fiz de tudo que tinha pra fazer errado, eu acho que eu fiz. Quando eu converti, que eu falei assim, eu vou me posicionar. Eu fiquei 4 anos e meio sem encostar numa mulher. Olha. Deus me honrou. Eu te falo, o meu ministério, pro tempo que eu tenho de convertido, tem 8 anos que eu converti. É importante você falar isso aí. O ministério que eu tenho, parece assim, que acelerou demais. Por que Deus acelerou? Porque foi honra, porque eu me guardei. Porque eu mergulhei de cabeça. Vale a pena, fica um recado aqui, vale a pena se guardar. Você, mulher, se guarde. Você, homem, se guarde. Rogério, você pode garantir? Eu garanto, irmão, porque eu sei que Deus é Deus. Se você não tiver o dom de ser eunuco, eu garanto que Deus vai colocar alguém na sua vida. E olha aí, é importante você falar isso, porque a gente vê o resultado, mas a gente não vê a renúncia e o processo, né? O que eu mais escuto são as pessoas usando o Rogério como referência e falando assim, mas o Rogério casou em 3 meses. Isso aqui. Mas agora você acabou de falar, eu fiquei 4 anos. Eu casei com a Camila em 3 meses? Foi. Mas eu fiquei 4 anos me guardando. Olha. Eu tenho uma frase que eu falo que pro de repente de Deus acontecer demora muito tempo, irmão. Olha só, o de repente de Deus, para uns aos olhos naturais. Mas quanto tempo de renúncia, de sacrifício para acontecer? Entende? E isso aí é um ponto, né, Rafa? Porque eu vejo como ir contra a maioria hoje, a manada, é um desafio, né? Um desafio porque a gente, quando se posiciona de fato, e a gente fala para as pessoas, por exemplo, não, tô solteira, não vou me relacionar com ninguém. Nossa, são várias narrativas e pessoas influenciando e tentando te tirar daquele caminho. Te taxando, te criticando, condenando. Você não é desse mundo.
Mas é isso, eu falo, se a voz do povo fosse a voz de Deus, irmão, nós tava lascado mesmo, não é nunca. Jesus. É verdade. E olha como a Bíblia vai se revelando, né? Você falando a questão de gerar, de ter filho, né? E é um problema que a gente tem na nossa sociedade hoje. De muitas pessoas que falam que não querem, né, ser pais, não querem ser mães e tudo mais. Quem fala isso é porque não tem a consciência de gerar um outro dela mesmo. É porque ela não tá feliz com ela mesma, ela não quer ver outro dela. Meu Deus. É. Ó, forte, hein? Eita. É, porque na Bíblia vai falar assim, ó, frutificar e multiplicar. Não tá falando multiplicar antes de frutificar, não. Então primeiro você dê certo, você, pra depois você multiplicar. Pessoa que não quer ter filho é porque ela não tá feliz com ela mesma, ela não consegue enxergar o outro dela mesmo. Eu não, assim, eu sei quem eu sou, então por isso que é uma graça, é uma dádiva, é uma honra treinar meus filhos. Você treinar a Lívia, treinar a Cecília, treinar o Daniel. Eu fico lá viajando, o Daniel fala assim, cara, vou te proteger, vou te amar, mas principalmente eu vou te capacitar pra você ser livre. Isso. Livre, sabe, pra prosperar, pra crescer. Meu objetivo aqui é treinar eles. Então, assim, porque o que Deus fez com a minha vida, eu acho que a gente é ser egoísta, parar só em nós, entendeu? Então temos que gerar mesmo, frutificar. Só pegando um gancho no que você falou no casamento, não sei se pode. Claro. A cama, a gente sempre fala isso, né, Roger? A cama, ela é um altar. Olha. Porque altares são aquilo que gera movimento, né? Altar são aquilo que gera energia. Então, cama é um altar. Você pode pensar, mesa é um altar. Porque tá gerando movimento, nós estamos conversando. Então, tudo que gera movimento e energia, abre-se um portal mesmo. Olha. Espiritual. Principalmente na cama, como o Roger falou, ali é como se fosse um cartório. Há uma possibilidade de concepção de vida. Alguém vai registrar ali. Verdade. Então o Espírito Santo desce ali falando assim, há uma possibilidade de vir um pequeno Cristo hoje, para salvar a humanidade. Aí o que a humanidade faz? Homem com homem, mulher com mulher, animal também, aquela coisa fora do casamento. Olha, o que mantém o universo ainda em equilíbrio é um leito sem mácula. Sem mácula. É o meu e da Lara que mantém o universo em equilíbrio. É o do Roger com a pastora Camila que mantém o universo em equilíbrio. Que ainda não desmoronou, é isso ainda. Porque é um leito sem mácula, puro, sabe? Ser santo não é ser perfeito, não. Ser santo é ser separado. Separado deste mundo. Se um tá fazendo sexo fora do casamento, irmão, a gente tem que ser santo e falar que isso é errado mesmo. Sabe? Não ter medo. É errado, você tá prejudicando. Sem falar, o Roger trouxe a área espiritual, mas também na alma, no físico também. É em tudo, em tudo. Deus deixou um padrão. A desobediência do homem. A pior... Pra mim, a pior coisa para um ser humano é crescer num lar desestruturado, gente. Disfuncional, né? Aí o cara faz um filho na mulher, abandona a mulher, e a criança cresce sem pai. Qual que foi a oração de Jesus? Qual que é o nome de Deus? Antes de eu falar da oração. Qual que é o nome de Deus? É Yahvé, Yeshuvá, Yud Rei, Vav Rei, eu sou... Yeshua. Qual que é o nome de Deus? Jesus falou uma coisa. Pai. Uau. Pai nosso, que estás no céu. Então... Não importa o nome. Importa de como ele falou que eu tenho que me relacionar como ele, pai. Aí o sexo, nesses padrões fora antibíblicos, essas coisas sem responsabilidade, vai roubar do ser humano o maior presente que Deus deu pra ele. Nossa. Que é ser filho. Quer ser filho. A pior coisa que tem pra alguém é crescer sem pai. Só que glória a Deus que em Cristo, então se você tá me escutando, se você cresceu sem pai, em Cristo essa paternidade, essa filiação pode ser restaurada em você. Aleluia. Mas, mulheres, tenham responsabilidade. Porque aí você se relaciona com o cara some no mundo, aí rouba daquela criança a maior dádiva que Deus deu pra ela. Sim. Que é a paternidade. Porque a salvação é um ponto. Sim. A salvação foi graça. Ponto de partida, né? Um ponto de partida. Agora... Você pegar o rei do universo, o criador, e ele falar assim, eu sou seu pai. Deus. É poderoso, Nossa. é poderoso. Sem contar o que o Rafael falou da cama, dos portais. Cama é portal, mesa é portal. Porta é portal. Porta, escada. Todas as vezes que sua vida foi transformada, Rebeca, ou você passou por uma porta ou você subiu uma escada. Forte. Entrou em algum lugar, né? Você entrou em algum lugar. Olha só, forte, né? Muito forte. É Cruzamento é portal. Porque gera energia. Tudo que gera energia, movimento, abre-se portal. Cachoeira. Aí você vai vendo com o que é as outras. Religiões fazem só nesse local. Fazem só nesse local, porque abre portal. Entendeu? Olha, gente, forte isso, hein? Forte. É por isso que a gente precisa se atentar aonde que a gente tem investido o nosso tempo e a nossa atenção, né? Porque as coisas têm sido
infiltrada de uma maneira muito sutil, às vezes de forma escancarada, mas às vezes de forma muito sutil, né? E tudo isso que vocês falaram como sendo importante, que é o que está na Bíblia, é o que a geração tem tentado colocar como se não tivesse esse valor, né? E começa ali com desenho, com uma informação na escola, com uma amizade errada, e vai desconstruindo, vai moldando esse padrão de referência, né? E acaba que algumas pessoas têm mudado o foco. O padrão de referência tem sido coisas que não são condizentes com a Bíblia, né? Gente, olha, estamos caminhando para o final. Tinha tantas perguntas aqui. Ó, a galera perde mesmo. salvação ou não perde? Ixi. Tem livre-arbítrio ou não tem? Oita. A galera aqui entrou pesado, tá? Eu tô achando que a gente vai ter que voltar aqui para poder responder todas as perguntas que eu recebi aqui no direct do Instagram. Porque a galera, acho que eles até deram uma estudada para fazer umas perguntas aqui, tá? Porque Gosta da polêmica, irmão. gosta. O pessoal foi bem Tá na assim. frente de todo mundo. O pessoal colocou versículo e tal, versículo com tal, e tabernáculo. Tá vendo? Eu gosto assim. A gente vai ter que voltar para poder compartilhar mais, mas foi bom demais. Mas antes da gente finalizar, primeiro eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que eu falo que eu sempre oro por esse programa, e eu falo, Deus, traga as pessoas que o Senhor quer realmente dar voz, e que esse podcast chegue em pessoas como uma resposta, como uma forma de conhecimento, mas também como uma forma de revelação. Então, sempre assim, eu falo que não é um programa que o foco dele é somente visualização e engajamento. Eu falo, não, que seja a resposta. Eu quero que venha aqui pessoas que o Senhor de fato queira dar voz, né? Que a voz dessas pessoas chegue em lugares que talvez elas ainda não tenham chegado. Então, gostaria que vocês deixassem uma palavra para o pessoal que está nos assistindo. E pode começar, quem quiser falar primeiro. Então, vou dar... Pessoal, foi um prazer, foi uma honra, mas eu quero deixar uma palavra aqui que, no determinado momento, ela vai germinar e vai dar muito fruto. A Bíblia vai nos pedir para experimentar. Ali é uma condição, uma ordenança de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a condição para isso é a renovação da mente. Hoje foi um dia, né, uma mesa, que você tem a oportunidade de renovar a sua mente, para você experimentar mesmo a perfeita e agradável vontade de Deus. Se até hoje não está acontecendo isso na tua vida, deseja renovar sua mente. Este é o padrão que o nosso mestre instaurou. Os 4 evangelhos têm como base isso. Arrependei-vos é a palavra metanoia, é a palavra também no hebraico volte à origem, para que você experimente, para que você tenha consciência, muda seu jeito de pensar, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você, eu, todos que estão aqui, somos um sobrevivente. Esse entendimento faz mudar tudo. Se você sabe que você é um sobrevivente, irmão, seu desejo de viver é diferente daqueles que não despertaram ainda. Então, assim, viva com vontade. Cada dia que você acordar é uma ressurreição. Olha isso, é uma novidade de vida quando você acorda. Então, o meu desejo é que os seus próximos anos, esses meses ainda que tem até findar o ano, você possa renovar sua mente. Eu cada dia venho me convencendo que esta é a chave. Nós somos salvos no espírito da condenação do inferno, ponto. Um dia vamos ser salvos no corpo, nosso corpo vai ser glorificado naquele grande dia, mas enquanto isso nós temos essa sede aqui do nosso eu, esse intelecto aqui, que precisa ser renovado. Cada dia mais essa mente de Cristo está sobre nós. Então assim, Deus abençoe você, me siga na rede social. Isso. Rafael Ribeiro Reis, estou hoje como coordenador do seminário, estou hoje também como ministro lá em Pará de Minas, como pastor, pastoreando aquela turma. Mas nem o título, nem o cargo está maior do que ser chamado de filho de Deus. Eu sou filho de Deus, essa é a maior convicção que eu tenho. Então isso que me dá coragem, ousadia. Não é que nós somos isentos de medo, somos isentos de dificuldade, mas em contrapartida nós temos a certeza e a convicção que Jesus está aqui dentro do barco. É isso que faz a gente romper com qualquer coisa. Paz não é ausência de tempestade, paz é a certeza que Jesus está no barco. Isso muda tudo. Que esse sentimento que eu tenho possa achar morado no teu coração também. E é isso.
Se fez sentido pra você, curte lá no Instagram, no Bem-Estar aqui também. Que eu creio que sua vida vai mudar. Já autor de um livro, Amém. né? Que quando tiver data para lançar, Claro. já pode avisar pra gente, que a gente vai divulgar aqui também. Eu tenho certeza que todo mundo vai estar lá apoiando, comprando. Eu falo que quando a gente compra um livro, na verdade, a gente não está comprando só ali um material físico, né? A gente está comprando a oportunidade de uma mudança de vida, Uau. né? Então, é muito maior do que a gente imagina, né? E também, eu falo que quando você compra um livro, você está comprando um mapa também. Aonde ali você vai ver o destino, o sábio, ele compra o erro dos outros, né? Ele não cai no mesmo erro que o inteligente vai cair, mas vai saber sair. Agora o sábio, ele chega não em cair. Então você pega um livro ali que você vai ter a capacidade, igual o Roger, vai trazer a história dele inteira. Então às vezes um jovem de 18 anos, ou uma pessoa com 50, com 30, tá comprando aquele mapa ali, vai saber chegar mais rápido. É isso aí. No destino que às vezes você demorou, a experiência que a gente teve. Chegar. Você ter um livro é você comprar um tempo de mesa com o autor atemporal. Uau. É isso aí. Forte. Muito eu vou ler um forte. livro, é eu comprar um tempo de mesa com aquele cara e é um tempo atemporal. Essa conversa que a gente teve aqui, Sim, cada livro de cada autor que eu compro, eu tô tendo esse tempo com essa pessoa. é verdade. Verdade, muito forte. Sigam lá o Rafa, tá bom, galera? Fiquem atentos aos conteúdos dele, porque ele sempre faz questão de colocar ali cortes das mensagens dele. É um pastor, gente, incrível. Vale a pena, sigam lá, porque vocês não vão arrepender. E já sigam o nosso Instagram também. Se inscrevam no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Manda pra todo mundo, porque não retém essa bênção só pra você não, tá? A gente tem que encher pra poder transbordar também, não é isso? Pode deixar essa palavra, Roger. Eu vou pegar um gancho do que o Rafael falou. Lá em Mateus, Cristo vai dizer assim, que aquele que perder a sua vida por mim, achá-la, e aquele que tentar achar, vai se perder. Então Cristo não chama para a morte, mas é a morte do ego, do eu. Pegando um gancho de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, bandido bom é bandido morto. Morto no campo da alma. Porque a gente tem 3 mortes, Rebeca. A morte do corpo, que é a morte física, Eclesiastes vai dizer. O espírito volta para Deus e o corpo volta ao pó. Nós temos a morte espiritual, que foi a morte que Adão morreu no Éden. Ele foi desligado no espírito. Só que a morte que Cristo nos convida é a morte do ego, do eu. Meu convite hoje é: não viva mais para você, viva para Cristo. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Salmo 139, versículo 16 vai dizer que antes de eu ser uma substância informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias já tinham sido escritos. Efésios 1,4 vai dizer que ele nos predestinou para filhos antes da fundação do mundo. Há um livro nos céus, Rebeca, com um plano perfeito de Deus escrito para cada um de nós. E quando eu abro mão de viver aquilo que eu acho que é certo, porque a minha alma foi distorcida pelo pecado, então toda motivação que eu tenho é uma motivação errada, de traumas, de criação, de coisas que não provêm de Deus. Quando eu abro mão disso, eu vou viver essa vontade boa, perfeita e agradável, que eu garanto, que é melhor de tudo aquilo que nós sonhamos. Por isso que nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para os teus filhos. Forte. Amém. 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 Muito forte. Olha só, antes de finalizar, eu sempre faço com os convidados um bate-volta. Que aí eu solto uma palavrinha e aí vocês vão me responder somente com uma palavra o que essa palavra significa para vocês. Então eu vou ir alternando, eu vou falar uma palavra, você vai me responder e o que vier à cabeça em uma palavra também. Bora. O que significa pra vocês. Vamos ver se tem jogador cara aqui. Então, eu acho que só tem camisa 10. Então vamos lá. Cruz. Salvação. Vida. Jesus, Cristo. Felicidade. Identidade. Ressurreição. Esperança. Amor. Deus. Olha, ele tá. Bem-estar. Bem-estar. Propósito. Ok, Opa. gente, ó. Eu não sei se é Neymar, se é Cristiano Ronaldo, se é. Quem mais? Eu tô tipo um fenômeno. Eu pelo tamanho é o Romário. Pelo menos eu sou o fenômeno do Corinthians.
Eu não dou conta não, gente. Galera, muito, 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 muito obrigada pela audiência de vocês. Eu peço desculpas, tá? Por não ter conseguido colocar aqui todas as perguntas que a gente recebeu no nosso direct do nosso Instagram. Realmente a conversa, ela foi aqui desenvolvendo, mas eu creio que foi abordado aqui todos os temas que era para ser abordado de fato. Prometo que depois nós vamos retornar com esses dois aqui e a gente vai trazer as polêmicas que vocês queriam, os assuntos que vocês queriam, mas eu tenho certeza que já foi um derramar de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero agradecer demais, Rafa, agradecer demais, Roger, a participação de vocês aqui, esse tempo de mesa de qualidade, foi incrível, foi libertador, foi de muito conhecimento, foi de muita informação mesmo, e as portas estão abertas para vocês. Espero que vocês voltem mesmo aqui a participar com a gente. E eu gostaria que a gente finalizasse com uma oração, né? Eu gostaria que vocês orassem logo em seguida, eu já vou despedir do pessoal. E a gente se vê no próximo programa, que, gente, o próximo convidado também. Não quero deixar vocês ansiosos aí, não, mas aumentem as expectativas, porque a galera que tá aí na agenda para poder vir semear na vida de vocês, compartilhar com vocês, é uma galera de peso. Então, vocês veem que aqui o nível é sempre alto. Então, continuem ligadinhos aí com a gente, porque o que tem pela frente é pedrada, hein? É isso. Pode orar pra gente? Eu orei para iniciar, Rafa. Ora pra gente finalizar. Amém. Amém. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te dar honra por esta oportunidade de estarmos à mesa com o Senhor. A mesa era o local preferido de ti, pois aqui é onde os corações se abrem, os olhos também se conectam. Esta é a comunhão dos teus filhos, é o desejo primário que tem que arder no nosso coração, de termos essa comunhão, de comum acordo, de comunidade entre os teus filhos, que haja em nós, Pai, a responsabilidade com o outro, haja sim em nós a compaixão, o cuidado, que a gente possa, Pai, acima de qualquer coisa, termos o temor, paixão e adoração pelo teu santo nome. Eu creio que tudo que foi ministrado aqui, que foi lançado aqui, não voltará vazio para o Senhor, mas sim, Pai, vai frutificar em honra, graça, reconhecimento na tua soberania. O teu nome é um nome que está acima de todo nome. Eu rogo, Pai, que o Senhor venha cada dia mais capacitar este projeto, este movimento, este bem-estar, que é um propósito. Eu creio, Jesus, que vai ecoar pelos 4 cantos dessa cidade, digo mais, que vá mais longe, que toque em outros estados, a saber também até outros países. Amém. Pois este é o propósito do Senhor, que o teu evangelho seja pregado, o reino seja manifestado, para que assim o Senhor venha. Nós clamamos, vem, Senhor Jesus. Obrigado pela honra, o privilégio de estar do lado deste profeta, dessa mulher de Deus. Amém. Abençoa as nossas famílias, abençoa tudo aquilo que leva o nosso nome, para que a gente possa ter dias felizes, para que possamos experimentar, sim, a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. 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 Pessoal, obrigada pela audiência e até o próximo programa.